Canal Novel e Fanfic narradas. Fanfic One Piece ou Sol Logístico dos Chapéus de Palha. Capítulo 281. O vencedor do Bloco A. Certo. Os competidores estão entrando no ringue um após o outro. Deixem-me continuar trazendo a vocês os comentários apaixonados. Guts já havia corrido até o palco do locutor, sua voz apaixonada irradiando através da transmissão do Dendemushi. O ringue de luta estava lotado de pessoas com aparência feroz. Além dos participantes de fora, havia também muitos gladiadores que já faziam parte da corrida do Coliseu. Eles estavam uniformemente equipados com espadas e escudos, vestindo armaduras leves e reveladoras. O clima no campo era tenso. Todos observavam com cautela o que o cercava. Estrondo. Quando todos os competidores entraram no ringue, os portões de ferro da passagem se fecharam. A competição do Bloco A começa agora. Uau! A declaração do locutor e os aplausos da multidão levantaram diretamente o pano desse massacre. Uma grande briga começou. Um bando de amadores. Deixem-me mostrar a força de nós, gladiadores profissionais. Na beira do ringue, um gladiador com uma capa no ombro exibia um sorriso sinistro. Ele segurava um escudo redondo e investia diretamente contra um competidor que havia se registrado do lado de fora. Bang! O escudo redondo acertou em cheio. O oponente, pego de surpresa, foi arremessado para fora do ringue e caiu na água com um respingo. O primeiro saiu. Não pense que acabou só porque você caiu na água. O locutor gritou. Um pequeno lembrete para todos. A água está cheia de um grande número de peixes lutadores ferozes e sanguinários que destroem violentamente qualquer um que caia nela. Hahaha, não subestime a nós que lutamos aqui há anos. O gladiador sorriu orgulhoso. Ergueu a espada e estava prestes a mergulhar na luta caótica no ringue. Que arrogância! Então deixe-me testar sua força, disse o homem peixe-hack, levantando-se do chão e avançando. Chegando na frente do gladiador, ele abriu as pernas em um meio agachamento, com o punho direito cerrado na cintura. Karate Homem-Peixe, Semai Gavara Seiken. Bang! Um punho pesado o atingiu em cheio no abdômen. Uma expressão de dor surgiu imediatamente no rosto do gladiador. Hack seguiu com um salto, um chute forte que atingiu violentamente o rosto do oponente e o fez voar para longe. Aterrissando no chão, Hack assumiu uma postura firme de cavalo. Enfrentar com os punhos deve ser o caminho da amizade. É o mestre de Karatê Homem-Peixe, Yakudan Hack. Ao ver a jogada brilhante de Hack, o apresentador Guts imediatamente gritou para apresentá-lo ao público. O generoso prêmio desta competição atraiu muitos talentos do novo mundo. A seguir, deixe-me apresentar os competidores populares em campo, um por um. Além do mestre de Karatê Homem-Peixe Hack, há também o criminoso de guerra classe A da Batalha Naval de Dias, o esfaqueador Suleiman. Quando sua voz diminuiu, a tela acima do ringue imediatamente mostrou um homem de cabelos cacheados usando um chapéu alto e peludo, segurando uma espada em uma mão e em pé, com a outra atrás das costas. Eu só matei pelo meu próprio país. Um brilho frio brilhou na espada de Suleiman, tão frio quanto seus olhos. E também tem o grande almirante da frota, o aventureiro Orlumbus, também conhecido como o assassino astuto. A imagem na tela mudou novamente para um homem corpulento de peito nu, brandindo um longo chicote e chicoteando violentamente os inimigos ao seu redor. Nesse momento, um homem de cabelos verdes, usando uma máscara de touro e uma camisa verde, apareceu na tela, aproximando-se lentamente de Orlumbus passo a passo. No cruel campo de batalha salpicado de sangue, o passeio tranquilo de Ryukugyu parecia extremamente estranho, atraindo imediatamente a atenção de todos os espectadores. Esse competidor chamado Shirakawa está desafiando o almirante Orlumbus. Vamos ver o que acontece. Guts era de fato um anfitrião experiente, sabendo muito bem como atiçar a paixão do público. Embora os dois no campo ainda não tivessem feito contato, seu comentário já havia enchido os olhos de Orlumbus com o cheiro de pólvora enquanto ele olhava para o homem de cabelo verde. Tão sorrateiro. Você tem medo de mostrar a cara? O aventureiro Orlumbus, almirante da grande frota de Yonta Maria, apelidado de assassino astuto, o olhar de Ryukugyu era frio. Uma videira marrom se estendia de sua manga, nadando como uma criatura viva. Hahaha, então eu tenho uma certa reputação. Orlumbus riu alto enquanto, ao mesmo tempo, um pensamento cruzou sua mente. Por que essa pessoa fala como um fuzileiro naval? Pensando na lei que proibia fuzileiros navais e policiais de entrarem no Coliseu Corrida, combinado com a máscara do outro. Ele imediatamente pareceu adivinhar algo e sorriu brincalhão. Não me diga que você é. Tapa? Antes que ele pudesse terminar, a videira áspera disparou cortando o ar. Orlumbus ficou instantaneamente chocado e imediatamente sacou seu longo chicote, que se enroscou firmemente na videira. Entretanto, no momento em que ele exerceu força para puxar o oponente, o longo chicote pareceu ser pressionado por uma montanha e não se moveu. Como isso pode ser? As pupilas de Orlumbus se contraíram em pânico. A força da qual ele sempre se orgulhara era como a de uma criança diante da outra. Lixo. Um canto da boca de Ryukugyu se ergueu num sorriso frio. Ele acenou com o braço, e uma onda pareceu ondular pela videira, transmitindo a força de Ryukugyu para a ponta do longo chicote do outro. No momento seguinte, uma cena bizarra apareceu diante da multidão. Orlumbus, que era várias vezes maior, foi lançado voando diretamente para o ar. Vá para o inferno! Com um grito de Ryukugyu, sua outra mão sacou uma videira marrom, chicoteando violentamente a figura no ar. Uau! Uma marca sangrenta surgiu. Orlumbus soltou um gemido e todo o seu corpo voou como uma bala de canhão, atingindo a parede da arquibancada.
Seus olhos reviraram quando ele desmaiou, e seu corpo deslizou para dentro da água como uma pilha de lama. Com uma série de respingos, os peixes lutadores brutais com seus olhos escarlates e ferozes, avançaram em massa. Um golpe só. O infame almirante foi instantaneamente derrotado pelo competidor desconhecido Shirakawa. Gás rugiu, saliva voando por todo lado. Um azarão. Nasceu o primeiro azarão desta competição. Todos, olhem. Muitas pessoas já estão de olho neste guerreiro. Em meio às expressões e à voz exageradas de Guts, a atenção de muitas pessoas foi atraída para Ryokugyu. Duas videiras balançaram como uma tempestade, ceifando os oponentes ao redor como um vento forte varrendo folhas caídas. Depois de mandar um desafiante pelos ares com um soco, Haki se virou para Ryokugyu. Aquele cara é muito forte. Ei, quer formar uma equipe? O tom de Suleiman era inexpressivo e frio. Vamos tirá-lo primeiro, depois brigaremos pela vaga final. Quando um competidor muito mais forte que os outros aparecia no campo, a maioria dos que não tinham certeza de derrotá-lo naturalmente pensava nessa estratégia. Não apenas Suleiman, mas quase todos no campo olhavam para Ryokugyu com apreensão, e havia uma leve tendência de cercá-lo no centro do ringue. O competidor Shirakawa já está cercado. Como esperado, um exibicionista solitário chama muita atenção. Será que vai virar um cerco? Vamos esperar para ver, gritou Guts animado. Diante do convite de Suleiman, Haki, no entanto, balançou a cabeça e disse: se eu não consigo vencer com minhas próprias forças, isso significa que não tenho destino com essas duas frutas do diabo. E só um bando de pessoas gananciosas por frutas do diabo, agindo de forma arrogante. Um competidor caçador de recompensas zombou com desdém, então seu olhar endureceu enquanto corria em direção a Haki. Já que você não vai cooperar, então é melhor sair primeiro e não atrapalhar. Aceitarei todos os desafios. O corpo de Haki afundou na posição de enfrentar o inimigo, com os braços na cintura, concentrando toda a sua força. No entanto, quando ele estava prestes a dar um soco, todos vocês, saiam da frente. Lixo! Várias videiras assobiaram e voaram rapidamente, atacando Haki e o caçador de recompensas, para realmente encarar todo mundo como inimigo. O rosto de Guts estava tomado pela descrença. Ele gritou apressadamente: o competidor Shirakawa está sendo arrogante ou está confiante? Tapa! Aquele caçador de recompensas desconhecido foi enviado voando diretamente. Karatê Homem-Peixe Oji. Haki mudou rapidamente de direção. Seu haki de armamento enegrecido tingiu seu punho, que estava envolto em fluxo de ar, enquanto ele perfurava direto. Onigawara Seiken. Bang! O punho atingiu a videira, e o impacto explodiu. Uma onda de ar se espalhou a partir dele como centro. A videira parou. As pernas de Haki rasparam o chão, deslizando vários metros para trás. Ele cerrou os dentes e mal conseguiu se firmar, secretamente chocado. O chicote casual dele realmente tem uma força enorme. Ah? O olhar interessado de Ryokugyu pousou em Haki por um segundo. Um pouco de habilidade, mas ainda longe do suficiente. A ponta da videira estendida subitamente se bifurcou, dividindo-se em 5 galhos como um braço e dedos, que nadaram rapidamente e amarraram firmemente o Haki em pânico. Este é um usuário de Akuma no Mi? Isso mesmo. Eu sou um homem videira que comeu o fruto da videira. Meu corpo inteiro pode se transformar em galhos, disse Ryokugyu, orgulhoso, já tendo pensado nessa desculpa. Isso poderia tanto corresponder ao desempenho de suas habilidades quanto impedir que as pessoas descobrissem sua identidade. Neste momento, Suleiman aproveitou a oportunidade para atacar Ryokugyu, sua espada brilhando com um brilho frio enquanto ia direto para sua cabeça. Corte decapitador. Inseto. Ryokugyu zombou com desdém. Seu braço se transformou em um martelo gigante feito de tiras de madeira enroladas, coberto com haki de armamento negro como breu. Vindo aqui para morrer. Clang, clang. O martelo gigante caiu. A espada longa, diante dos olhos incrédulos de Suleiman, se estilhaçou instantaneamente, com as lâminas voando para todos os lados. Que aqui assustador! O impulso do martelo gigante não diminuiu, e ele caiu com a força de 1000 junho. Bang! Suleiman sentiu como se tivesse batido em uma montanha imponente, e todo seu rosto ficou instantaneamente desfigurado. Seu corpo, em meio a dentes quebrados e sangue, foi arremessado para fora do ringue, batendo pesadamente na parede da arquibancada. Suleiman também foi derrotado instantaneamente. O competidor Shirakawa é imparável. Quem mais pode impedir seu avanço? Guts, em sua excitação, cuspia para todo lado. Seu rugido ecoava pela arena, fervendo a paixão do público. Parece que é Ryokugyu, sem dúvidas. No salão de descanso dos competidores, nos fundos, Reiner estava sentado encostado na parede externa, observando a demonstração de poder de Ryokugyu no ringue. Ele olhou para a lista de registro do lado de fora. O nome estranho Shirakawa Shinju despertou sua suspeita. Ele se lembrou das tatuagens de Ryokugyu. Olhando para baixo, embora usasse uma máscara e sua camisa cobrisse as tatuagens do corpo, sua performance era sem dúvida de Ryokugyu. Aquele cara é bem forte, Zoro disse com um certo arrependimento. Infelizmente estou no 4º bloco. O bloco A já está decidido. Se você vencer o seu bloco, vocês acabarão se encontrando no final, disse Reiner com um sorriso. Ele estava no bloco B, que seria a próxima partida. Ele tinha acabado de perguntar por aí. Bartolomeu, Idel, o canhão de destruição, Ajrudin, o gigante e outros estavam lá.
Era um pouco diferente da sua vaga impressão, mas os blocos foram atribuídos aleatoriamente antes da competição. Assim que o número de competidores mudasse, as atribuições dos blocos seriam naturalmente diferentes da história original. Felizmente ele e Luffy e Zoro estavam em B, C e D respectivamente e não na mesma luta. Se nada de inesperado acontecesse, todos deveriam conseguir vencer. Ele não sabia que expressão diamante teria na final. Você também está no bloco D, Zoro? Nesse momento Luffy, usando um capacete dourado, voltou. Atrás dele estava uma garota de corpo esbelto. Ela usava uma capa verde e um rabo de cavalo rosa, e uma armadura de couro dourado de 3 pontas, sua pele de jade clara exposta sem nenhuma tentativa de escondê-la. Ela é Rebeca, uma amiga que acabei de conhecer. Luffy deu um tapinha no ombro da garota e disse com uma risada alegre: ela é super legal. Ela até me ofereceu carne agora mesmo. Era só um pouquinho de carne grelhada. Sou eu quem deveria agradecer a Lucy por ter me ajudado agora. Rebeca sorriu e acenou. Olá, meu nome é Rebeca. Sou uma gladiadora no Coliseu Corrida. Meu nome é Alan. Reiner respondeu, avaliando brevemente aquela princesa decadente. O traje dela era um pouco revelador demais. Ele não teve nenhum pensamento estranho, mas, para evitar mal-entendidos, desviou o olhar. Roa, disse Zoro brevemente, apresentando-se. Roa? Rebeca ficou confusa. A Lucy não te chamou de Zoro? Ah, isso. Você ouviu errado. As mãos de Luffy se agitaram. Ele virou o rosto e disse com a consciência pesada. Eu só o chamei de Noah. É o Roa, disse Zoro, com uma veia saltando na testa, um pouco sem palavras. Ah, é o Roa. Está tudo bem. Rebeca parecia ter descoberto algo. Ela cobriu a boca e disse com um sorriso encantador. Para esta competição, muitos forasteiros vieram e se registraram com identidades ocultas para ganhar a Akuma no Mi. Afinal, nem todo mundo gosta de ser exposto ao público. Então é assim. Ufa, isso me assustou. Luffy soltou um longo suspiro de alívio, então se manteve firme e sorriu para Rebeca. Meu nome é Luffy. Eles são rei. Eu não pedi para você se apresentar, seu idiota. Bang. Antes que Luffy pudesse terminar, Zoro o chutou violentamente para longe. Sumimasen, uma voz fraca veio de Luffy, que agora estava embutido na parede. Rebeca deu um passo para trás com um sorriso tímido e não conseguiu evitar olhar novamente para o espadachim de cabelos verdes à sua frente. Zoro? Pensando no nome que Luffy acabará de dar a si mesmo, o corpo delicado de Rebeca tremeu. De repente ela pensou em algo e em pânico não conseguiu evitar falar. Não me diga que você é o Chapéu de Palha. Na metade do caminho, Rebeca cobriu a própria boca às pressas. Depois de olhar ao redor e se certificar de que não havia ninguém, ela soltou um suspiro de alívio. Então olhou para a última pessoa. Cabelo loiro, camisa azul. Ele poderia ser o lendário Reiner da Cobra Negra? Olhando para aqueles olhos sem emoção, Rebeca engoliu em seco e inconscientemente deu um passo para trás. Dizem que ele é um sujeito implacável. Ele não vai me matar para me silenciar, vai? Parece que fomos descobertos, afinal. Zoro levou a mão à testa e suspirou, impotente. Como esperado, não podemos contar com esse idiota para manter sua identidade escondida. Pop. Luffy tirou a cabeça da parede e disse com uma risada despreocupada e alegre. Tudo bem. Ela não vai contar aos fuzileiros navais sobre nós, né, Rebeca? De jeito nenhum. Rebeca, com medo persistente, rapidamente acenou com as mãos. Agora mesmo, Lucy me ajudou com os outros gladiadores. Não retribuirei gentileza com inimizade. Não foi nada. Quem mandou eles te intimidarem? Além disso, você já me ofereceu carne grelhada. Luffy sorriu e deu um tapinha no ombro dela. Estamos quites agora, certo? Milímetro. Rebeca sentiu repetidamente. Então, os poucos conversaram um pouco. Rebeca estava apresentando a estátua de bronze de Kyros na arena para Luffy. Alguém apareceu e disse coisas desrespeitosas sobre Rebeca, o que levou a um conflito. Luffy interveio diretamente e quase foi expulso da arena pelos soldados. Rebeca ofereceu comida a Luffy para expressar sua gratidão. Qualquer um que o convide para uma refeição é uma boa pessoa. Luffy, acreditando nisso, fez sua primeira amiga em Dressrosa e convenientemente a trouxe para apresentá-la a Reiner e Zoro. Enquanto alguns deles conversavam, a batalha no ringue já havia terminado. Do começo ao fim, foram apenas alguns minutos. O vencedor foi, sem qualquer suspense, apenas Ryukugyu, que ainda estava de pé no campo. Agora é a minha vez. Reiner riu baixinho, pulou do muro e acenou para os três. Vocês conversem primeiro. Volto logo. Capítulo 282, Reiner de One Punch Man. Os próximos são os concorrentes do Bloco B. Também contando com muitos concorrentes populares, os poderosos do Novo Mundo. Gads abriu os braços e sua voz alta animou toda a multidão. Reiner caminhou lentamente para o ringue de luta vindo do corredor. Olhou ao redor. As arquibancadas estavam lotadas de pessoas, e ondas de gritos e aplausos incendiaram toda a arena. A primeira rodada de batalhas levou a atmosfera a um clímax sem precedentes. Parecia que os competidores também estavam empolgados com a atmosfera. Todos rapidamente subiram ao ringue, observando os oponentes ao redor com uma expectativa inquieta. Bang! Quando o portão de passagem caiu, o rugido do locutor veio da cabine de comentários. A partida começa. Bang! No momento em que sua voz caiu, uma explosão violenta ocorreu instantaneamente. Os olhos de um homem reviraram, e ele foi arremessado para fora do ringue por causa da fumaça preta e da pólvora coberto de queimaduras. Uau! O primeiro competidor foi eliminado.
Os olhos de Gats se arregalaram enquanto ele tentava distinguir a silhueta saindo da fumaça e da pólvora. A tela do ringue de luta também a detectou. Um homem de rosto resoluto e braços longos foi revelado. Seus braços estavam envoltos em preto e longos chifres se projetavam de seus ombros. É o campeão do grupo V2 do torneio de luta central do Novo Mundo, Destruction Cannon Idel, que começou a exercer seu poder. Um canto da boca de Idel se ergueu. Ele continuou a investir contra o oponente mais próximo, cada soco causando uma explosão violenta com o impacto. Oda. Um homem de cabelos azuis e pernas longas gritou, e levantando a perna, desferiu um rápido chute que mandou seu oponente para fora do ringue. Svi. Vamos lá, vamos lá. O homem ergueu as mãos verticalmente à sua frente com uma expressão provocadora. Ele limpou o nariz e acenou com o dedo, provocando os vários oponentes inquietos à sua frente. Artista marcial lutador de pernas, Blue Gilly da tribo Perna Longa. Vários homens de aparência feroz portando espadas apareceram em grande número. Seu desgraçado Perna Longa. Não seja tão arrogante. Macho. É isso aí. Venham juntos para cima de mim. Blue Gilly sorriu astutamente. Suas duas pernas longas saltavam continuamente para a esquerda e para a direita. Sua velocidade era tão rápida que chegava a criar um borrão de imagens residuais. Enquanto os inimigos estavam confusos, ele brandiu as pernas como um chicote em ângulos complicados e bizarros. Tapa, tapa. Com uma série de sons nítidos, os oponentes que atacavam eram lançados para trás, um após o outro, como bolas de borracha. Antes que Blue Gilly pudesse ficar muito satisfeito, uma sombra escura surgiu diante dele, pairando de cabeça para baixo no ar. Sob seus cabelos loiros esvoaçantes e despenteados, havia um par de olhos frios e provocantes. Quando Blue Gilly ficou instantaneamente chocado com o coração disparado. Em sua urgência, ele inconscientemente levantou a perna. Um canto da boca de Reiner se ergueu. Sua perna estava imbuída de armamento tão espesso quanto tinta, e ele desferiu um violento chute de machado para baixo. Bang! A forte colisão lançou uma onda de ar dos dois no centro. No momento em que fizeram contato, o som de ossos quebrando veio da parte inferior de sua perna. Risa! Tão difícil! Blue Gilly respirou fundo, quase mordendo os dentes. Seus olhos estavam vermelhos e sua expressão extremamente dolorida. Esse cara é feito de aço. O aqui dele é assustador demais. Muito pior do que um certo pervertido. Você ainda precisa praticar mais. Reiner girou no ar e sua longa perna negra, com a força de 1000 junho, cortou violentamente a cabeça do outro. Bang! A cabeça curvada de Blue Gilly bateu pesadamente no chão, sangue e espuma voando. Suas pupilas dilataram-se e ele ficou imóvel no chão rachado. Meu Deus! O que eu acabei de ver? Gats exclamou incrédulo, atraindo o olhar de muitos espectadores para Reiner. Um acerto. Só um acerto. Usando as técnicas de perna, a especialidade de Blue Gilly. O vencedor foi decidido em um único movimento. O nome dele é... A assistente com uma roupa de couro revelador ao seu lado, entregou-lhe apressadamente o formulário de inscrição. Gats o pegou, olhou para ele e com um pé na beirada da cabine de comentários, o rosto franzido gritou. Alan. Vai, Alan. Vai, vai. Muitos na plateia ficaram atraídos pela performance de Reiner. Nenhuma técnica sofisticada, apenas a beleza violenta do poder levado ao extremo, estimulando profundamente o lado sangrento e brutal de seus corações. Que feio! Bartolomeu ficou na beira do ringue, de frente para as arquibancadas, cutucando a orelha com o dedo mindinho. De repente, uma ideia perversa lhe ocorreu. Ele mostrou suas duas fileiras de dentes afiados com uma expressão zombeteira e, erguendo as mãos, começou a desfazer o cinto. Sanji, Sanji! Chopper apontou para Bartolomeu e gritou em pânico. Olha o que aquele cara está fazendo. De jeito nenhum, seu idiota. O rosto de Sanji ficou verde, sua expressão tão enojada como se tivesse comido uma mosca. Até Frank não conseguiu evitar exclamar. Ei, ele é sério? Ele está tirando isso. Ele está realmente arrasando. Usopp segurou o rosto e gritou de terror, estendendo a mão apressadamente para cobrir os olhos de Chopper com força. Feche os olhos, Chopper. Você não pode olhar. Vai pegar um terçol. Que artista ousado, disse Brook com uma risada tomando um gole de café. Frank jogou a cabeça para trás e riu, elogiando. Esse cara é super pervertido, hahaha. Com o som de água espirrando. Bartolomeu começou a aliviar alegremente seu pequeno reservatório. Isso causou um alvoroço instantâneo nas arquibancadas. Um após o outro, todos viraram a cabeça com expressões de desgosto e desdém, xingando sem parar. Tão nojento. Morra, seu pervertido. Isto é uma profanação da arena sagrada. Até o apresentador, Gats, não aguentou mais assistir e o atacou verbalmente. Alguém derrote esse desgraçado. Por favor, qualquer um. Existe alguma regra que diz que você não pode fazer xixi aqui? Bartolomeu não se importou nem um pouco com os xingamentos ao seu redor. Mostrou 2 dedos do meio para a plateia e riu para o céu. Vocês não gostam de assistir? Hoje vou deixar vocês assistirem até cansar. Ele alharra. Não importava a posição dos espectadores, até mesmo as pessoas no ringue não aguentavam mais, todos apontando suas espadas para aquele sujeito nojento. Bartolomeu, mantém firmemente o primeiro lugar no ranking em tempo real de piratas que mais esperamos que desapareçam. Tão nauseante. Não aguento mais a cara dele. Matem-no. Lanças longas, espadas afiadas e todo tipo de armas frias e reluzentes foram apontadas para o desprezado publicamente Bartolomeu. Vários competidores avançaram por trás com expressões ferozes.
Bartolomeu manteve a postura de levantar os dedos médios, sem nem olhar para trás, e simplesmente cruzou o dedo indicador sobre o dedo médio, sorrindo com desdém, cruzando os dedos para criar um escudo protetor. Esse é um conhecimento que até uma criança tem. Bang, bang, bang. De repente, sons de impacto abafados foram ouvidos inexplicavelmente. Era como se houvesse uma parede de ferro invisível no ar. Os vários competidores que haviam se lançado de cabeça foram todos arremessados ao chão, com os narizes tortos e as bocas cortadas, sangrando pelos 7 orifícios enquanto caíam no chão. Elharra! Bartolomeu levantou as calças e se virou, rindo com uma expressão atrevida. Sou um usuário da fruta barreira. Contanto que eu cruze os dedos assim, posso criar uma barreira que nenhum método consegue romper. Com isso, Bartolomeu deitou-se de lado, apoiando a cabeça na palma da mão e cruzando os dedos para manter a habilidade. Com a outra mão, deu um tapinha no próprio traseiro e lançou uma provocação coletiva. Eu adoro ver vocês tão bravos, mas incapazes de fazer qualquer coisa comigo. Vocês estão bravos, seus pedaços de lixo? Seu desgraçado. Ah, estou ficando louco. Não acredito que não posso te matar. Um grupo de pessoas ficou furioso, atacando com suas espadas e armas e atacando sem parar, com faíscas voando por todos os lados. No entanto, Bartolomeu estava firmemente preso em sua barreira, falando mal deles calmamente. Do outro lado, ele está fazendo esse tipo de coisa desde o começo? Um canto da boca de Reiner se contraiu. Ele tinha que admitir, Bartolomeu era extraordinariamente irritante. Aquela cara atrevida era bastante socável. Parecia que o ranking dos piratas que mais esperamos que desapareçam tinha alguma substância. Ei, você é muito forte, seu desgraçado. Canhão de destruição e Del se aproximou com os olhos ardendo, assumindo uma postura de combate. Eu serei seu oponente. Um canto da boca de Reiner se ergueu ligeiramente. Sem dizer uma única palavra, ele ergueu o punho e empurrou o chão, disparando. Que direto. Gostei. Idel sorriu. Seu olhar se concentrou encarando mortalmente Reiner, que avançava, enquanto recuava o braço para acumular força, pronto para atacar. Até que o outro estava bem na frente dele. Uma luz de fogo escaldante emanou de seu punho. Idel não fez nenhum movimento em vão. Seu gancho de direita foi rápido, preciso e feroz enquanto ele balançava. Canhão de destruição. Punho aniquilador Hashi. Os olhos de Reiner endureceram, seu braço negro como breu, brilhando com uma luz escura, perfurou para cima como um pilar de aço. Bum! Uma luz intensa de fogo, acompanhada por uma fumaça negra e ondulante, subiu ao céu. O impacto explosivo varreu instantaneamente todo o ringue de luta. O que está acontecendo? Que explosão terrível! O som enorme atraiu instantaneamente a atenção de toda a plateia. Quando as pessoas no ringue viraram a cabeça para olhar, eles viram uma figura patética saindo voando da fumaça espessa. Seu corpo raspou o chão por dezenas de metros, uma trincheira cortando todo o anel, e finalmente ele caiu na água com um gorgolejo. Ideia? O que aconteceu? O olhar de todos era como se fosse atraído por um ímã, incapazes de desviar o olhar, todos focados na silhueta saindo da fumaça e da pólvora. Ele apareceu. É o Alan. A cena de um concorrente popular sendo derrotado de uma só vez apareceu novamente. Quem será o próximo a cair nas garras dele? Gats rugiu de paixão. Ele sabia que o público adorava ver potências se enfrentando e começou a criticar Reiner por conta própria. É o gigante infinitamente forte, Ajrudin. Ou 13º sucessor da Marinha Apple Sai. Ou universalmente desprezado canibal, Bartolomeu. Quem será o próximo alvo desse azarão? Vamos esperar para ver. Alan. Sou mercenário há tanto tempo e nunca ouvi falar dele, disse o gigante Ajrudin, olhando para Reiner com grande interesse. Há muitas pessoas fortes no mundo que não são famosas. Especialmente no cenário atual, há muitas que vieram para tomar o poder mais forte do mundo. Sai deu um passo à frente com seu bisento. Não importa o que aconteça, a fruta Tremor com certeza será levada pela nossa Marinha Apple. Seu pirralho, você fala demais. Deixe-me ver se você tem as qualificações necessárias. Ajrudin riu alto e erguendo sua espada gigante de lâmina dupla, cortou para baixo. Bang! A espada larga cortou, abrindo uma rachadura gigante no chão. Sai bateu no chão com os dedos dos pés e desviou facilmente para o lado. Ele balançou seu bisento, girou algumas vezes, saltou alto no ar, deu um giro e acertou o calcanhar com força na cabeça de Ajrudin. Ashoken, Bukiaku. Bang! Ajrudin levantou seu escudo para bloquear. No entanto, o ataque de Sai não havia terminado. Uma onda de choque se espalhou de seu pé e com um som de estalo no momento seguinte, o enorme e grosso escudo redondo se estilhaçou com um estrondo, espalhando inúmeras lascas de madeira. Ashoken. Ajrudin deu um passo para trás para se firmar com um olhar cauteloso. Ver para crer. A arte marcial transmitida de geração em geração na Marinha Apple é realmente poderosa. Você me lisonjeia. Eu só aprendi um pouco sobre isso. Sai disse com uma expressão séria. Se fosse qualquer outra pessoa, teria sido despedaçada por aquele golpe. A força de um guerreiro da raça dos gigantes é de fato como se diz. Para reviver os piratas guerreiros gigantes, preciso do poder da fruta Tremor. Ainda estou muito longe dos nossos dois antigos líderes, riu Ajrudin heroicamente. TSK Reiner deu um passo à frente, interrompendo a bajulação comercial, e disse provocativamente, se vocês terminaram de falar besteira, então desçam aqui vocês dois. Isso também depende se você tem as qualificações.
Sai gritou, bateu seu bisento no chão e o usou como um mastro para saltar no ar, todo seu aqui fluindo e se concentrando em seu pé. Esse cara é muito forte. A expressão de Sai era solene. Mesmo parado, ele sentia a presença aguda e ameaçadora do outro, como uma agulha em suas costas. Seu pé direito estava coberto por um aqui de armamentos preto arroxeado. Sai, descendo do céu, carregou seu poder, a onda de choque de seu Ashokin concentrada na ponta do pé. Ashokin Oji, Kirikirikuji. Todo seu poder foi reunido em um ponto, e com um rugido furioso ele atacou Reiner. Reiner abriu as pernas em um meio agachamento. Os músculos tensos se projetaram, esticando sua camisa fina. Bang! O pé de Sai, que havia reunido toda a sua força, atingiu-o em cheio no peito. A onda de choque explodiu instantaneamente, destruindo o chão atrás dele. A força poderosa também empurrava o corpo de Reiner para trás continuamente, com seus pés cravando-se no chão e abrindo duas trincheiras profundas. Você estava certo. Você realmente só aprendeu um pouco. Firmando-se, Reiner disse com um sorriso selvagem, seu corpo emitindo vapor. O movimento do outro demonstrava certa habilidade. Reiner sentia claramente a dor lancinante no peito. Mas isso foi tudo. Ele agarrou o tornozelo de Sai com força reversa, apertando com tanta força que o outro estremeceu de dor e respirou fundo o ar frio. Com um puxão forte, os olhos de Sai mostraram pânico. Todo seu corpo foi incontrolavelmente puxado em direção a Reiner, e um punho de ferro negro como breu, do tamanho de um saco de areia, atingiu suas pupilas. Punho aniquilador, perfuração marcial. O soco forte o atingiu em cheio no rosto, torcendo todo o seu rosto para um lado, com dentes quebrados e sangue voando. Bum! O impacto violento atravessou seu corpo, cruzando diretamente o ringue de luta e esmagando o chão, lançando inúmeros escombros na parede das arquibancadas. Seu cérebro parecia estar sendo sacudido continuamente. Sai sentiu sua alma abandonar o corpo. Ele perdeu a consciência instantaneamente, seus olhos revirados enquanto era arremessado para longe. Irmão mais velho. Na plataforma de observação da área de descanso, seu irmão mais novo, Bull, também da Marinha Appo, gritou com urgência preocupado com seu irmão. Ao lado dele, Xinjao não falava, mas seus punhos estavam cerrados com força, sua barba branca esvoaçava em sua raiva. A forte intenção hostil vinda de fora era tão penetrante quanto uma tocha na escuridão. Reiner sorriu provocativamente e mostrou o dedo médio à distância. Seu velho fóssil, por que você está tão convencido? Você nem consegue me atingir. Próximo. Antes que os outros pudessem se recuperar do choque de vê-lo derrotar Sai com um soco, Reiner já havia virado a cabeça para encarar a Judin, erguendo o queixo. Ei, você conhece a técnica secreta de Elbaf? Ei, não subestime os guerreiros de Elbaf, seu pirralho. A Judin olhou para baixo e riu alto. Agarrou o punho da espada com as duas mãos, os músculos dos braços se projetando em um círculo, as veias saltando. Pirralho, Reiner riu baixinho. Aqui, como um fluxo de fogo negro como breu, enrolou-se em seus dois punhos ao mesmo tempo. Você viveu tanto tempo e nunca apanhou de um jovem, né? Capítulo 283. A lança de Elbaf de Reiner. Reiner deu um passo pesado para frente e um machado de batalha gigante apareceu em sua mão do nada. Duas auras idênticas irromperam dele e de Ajudin ao mesmo tempo. Uma corrente de ar violenta e impactante devastou todo o ringue de luta. As pessoas ao redor tiveram que levantar as mãos para cobrir o rosto, rangendo os dentes e afundando o corpo para se manterem firmes e não serem levadas pelo vento. Que aura surpreendente! Para um corpo humano explodir com uma força tão poderosa, qual é a origem desse cara? Entre um grupo de competidores amontoados da Gama, o estrategista gordo do reino de Prudence tinha uma expressão séria. Ele olhou para o seu rei, que mal havia começado a carregar seu poder. Embora o soco do rei fosse incrivelmente poderoso, o aquecimento de 1 hora e o tempo de carregamento eram, sem dúvida, sua maior desvantagem em um torneio. Nesse ritmo, é impossível durar tanto tempo. Da Gama cerrou os punhos. O competidor mais forte que ele havia comprado, Blue Gilly da tribo Pernalonga, havia sido derrotado instantaneamente logo no início. Os outros eram apenas uns insignificantes. Era obviamente impossível confiar neles para proteger o rei daqueles dois. Pensando nisso, ele desviou o olhar para Bartolomeu na beira do ringue. Ei, canibal, que tal cooperar com a gente? Da Gama deu um sorriso benevolente e continuou a gritar. Você também viu. Não será fácil derrotar esses dois caras. Podemos nos unir para eliminar os outros primeiro e depois competir pela vaga final. O que você acha? Ah, não é de se espantar que vocês estejam tão unidos. Atrás de sua barreira, Bartolomeu coçou o queixo, olhando com grande interesse para o homem alto usando uma coroa que estava ao redor. Ele estava pulando um pouco enquanto dava socos continuamente, e um pouco de vapor podia ser visto subindo de sua pele. Ele está se preparando para algum grande movimento? A expressão de Bartolomeu era provocadora. Primeiro use os outros para te ajudar a eliminar os concorrentes, e depois que aquele cara terminar de preparar seu golpe final, você vai queimar a ponte? Vocês realmente gostam de ser o cachorro de alguém. Au au? Ele alharra. Bartolomeu, com uma expressão atrevida, olhou para o grupo e imitou um cachorrinho, rindo tanto que as lágrimas saíram. Antes de partir para o mar, como líder de um gangster que governava mais de 150 cidades, embora não fosse meticuloso, ele não era de forma alguma desmiolado. No mínimo, ele tinha visto muitos rostos como o de Da Gama. Seu desgraçado.
Sentindo os pares de olhares hostis atrás de si, da Gama estava prestes a render os dentes do fundo até virar pó. Ao expor seu plano em público, ele claramente estava fazendo isso de propósito para causar nojo a ele. Bloqueiem todos. Protejam o rei. Depois que isso acabar, a recompensa que prometi será dobrada, gritou da Gama brandindo sua espada. Sob a tática de adicionar mais dinheiro, os concorrentes que já tinham sido comprados ficaram todos animados, se adiantando ativamente para proteger Elisabelo II no meio. Em poucas palavras, a situação no ringue se tornou turbulenta com relâmpagos negros brilhando. As auras majestosas pulsavam uma após a outra, sacudindo o coração de todos. Segurando sua espada larga horizontalmente atrás dele com ambas as mãos, o olhar de Ajude endureceu enquanto ele encarava o homem loiro à sua frente que estava na mesma posição. Não me diga que você... Ele achou difícil acreditar que teria tal pensamento, mas olhando para os movimentos e a aura do outro, era claramente a técnica suprema de Elbaf, sem dúvidas. Um canto da boca de Reiner se ergueu ligeiramente. Desde que aprendi esse movimento, ainda não tive a chance de compará-lo com um gigante. HMPH. Dando um show. A técnica suprema da raça gigante, como pode ser executada por um mero corpo humano? Uma raiva inexplicável brilhou nos olhos de Ajudin. Sua espada larga, acompanhada por um rugido explosivo, desferiu um golpe violento. A glória de Elbaf é algo que um impostor como você jamais conseguiria entender. Os olhos de Reiner endureceram, um brilho escarlate e feroz brilhou. Ele balançou seu machado gigante com um vento sibilante e o golpeou ferozmente. Num instante, o ar pareceu congelar. A caótica arena de luta congelou instantaneamente. Apenas 2 rugidos como trovões explodiram nos ouvidos de todos. Lança de Elbaf. Akoku. Bum. 2 impactos violentos, um azul e outro vermelho, colidiram ferozmente. Em um instante, os céus e a terra escureceram. Sob a explosão de uma força aterrorizante de tirar o fôlego, inúmeras rachaduras irregulares se espalharam do centro, cobrindo instantaneamente todo o ringue de luta. Ajude encerrou os dentes, suas mãos agarrando a espada tremendo continuamente. Um grito lamentoso, como se estivesse prestes a se romper, veio da espada larga. Finalmente diante de seus olhos incrédulos. Quebrou-se com um estrondo. Puvá! O impacto imparável perfurou seu peito com força. Em meio ao som contínuo de ossos quebrando, os olhos de Ajudin pareciam prestes a se partir. Ele abriu a boca e explodiu com um grande gole de sangue. Bang! Seu corpo enorme voou como uma bala de canhão, quebrando a parede que o cercava e batendo pesadamente na borda das arquibancadas. Os escombros voadores caíam continuamente na água, e a poeira e a fumaça levantada se dispersavam gradualmente. Gas segurava a cabeça, deitado no chão com o traseiro no ar, tremendo continuamente. Somente quando o barulho lá fora diminuiu gradualmente é que ele se levantou, trêmulo, e espiou da cabine do locutor para verificar a situação. O que aconteceu? Abaixo, todo o ringue de luta havia se rachado em inúmeros pedaços, espalhados e inclinados enquanto flutuavam na água. Bem no centro, uma rajada de vento levou embora a poeira e a fumaça, e Reiner saiu, brandindo seu machado gigante. Além dele não havia outros competidores na arena. Ei! Reiner ergueu o queixo. Anuncie o resultado. Sim. Gat se recuperou do choque e rapidamente encontrou uma transmissão do Dendem Mushi, anunciando em voz alta, o vencedor do bloco B é Alan. Uau! Forte! Ele é simplesmente forte demais. Alan. Uma explosão de aplausos entusiasmados irrompeu das arquibancadas, e a equipe da arena também começou o trabalho de limpeza. Rápido, suba e resgate-os. E o ringue de luta. Rápido, monte-o de novo. Pesquem todos que caíram na água. Em meio ao barulho, Reiner saltou para longe do ringue de luta em ruínas e caminhou em direção à área de descanso nos fundos. Um canto da boca de Zoro se ergueu levemente. Esse cara. Seus movimentos estão tão poderosos quanto sempre. Agora é a minha vez. Luffy sentou-se de pernas cruzadas na beira de um muro e riu baixinho. Não consigo evitar ficar animado. Toda a área de descanso estava silenciosa. Além deles dois, todos os outros competidores estavam em silêncio. Como alguém pode vencer um monstro desses? Rebecca baixou a cabeça em silêncio, com os lábios franzidos e as mãos cerradas escondidas sob o manto. Mesmo que eu realmente consiga sair do bloco D e as finais, o poder que poderia destruir completamente o ringue de luta apenas com seu tremor secundário, este não era um oponente que poderia ser derrotado com habilidade. Sem mencionar, Rebecca não conseguiu evitar olhar de relance para Zoro. No mesmo bloco havia também um especialista em esgrima como Roronoa. Sua figura poderosa era como uma montanha inescalável bloqueando seu caminho. Uma sensação de impotência desesperadora surgiu espontaneamente. Mas o que a fez se desesperar não foi a incapacidade de obter a Akuma no Mi, mas sim a Dressrosa que parecia não ter esperança alguma. Ela pensou que com a morte de Doflamingo o pesadelo acabaria. No entanto, a realidade lhe ensinou uma dura lição. Os quadros da família Don Quixote viu as 3 calamidades Kaido. Passo a passo, ela descobriu a escuridão que envolvia sua cabeça, apenas para descobrir que Dressrosa havia caído em um abismo sem fim. Capítulo 284. Sabó. Na sala de descanso de tijolos amarelos da arena. Rebecca, percebendo a anormalidade dela, Luffy esticou o pescoço e se inclinou para frente, inclinando a cabeça perplexo. Por que você está chorando? Não é nada.
Rebeca deu 2 passos assustados para trás, levantando apressadamente a mão para enxugar as lágrimas que haviam caído inconscientemente. Estou bem, desculpe. Pensando nisso agora, eu é que estava tão convencida que não pensei em ganhar o campeonato em uma arena cheia de especialistas. Rebeca forçou um sorriso. Então você vai desistir? Já que não tem como vencer mesmo. Zoro falou de repente, seu tom calmo, assim como seus olhos sem emoção. Não vou. Rebeca agarrou inconscientemente o punho da espada e disse com firmeza, sou uma gladiadora. Mesmo que meus oponentes sejam vocês, não vou me render. A boa sorte então. Claro, não espere que eu pegue leve com você também. Zoro riu baixinho, com um toque de admiração nos olhos. Ele acreditava que a verdadeira força não era algo que pudesse ser obtido com apenas uma Akuma no Mi. Se alguém não tivesse esse coração inflexível, não conseguiria dominar nem a espada mais afiada. Apenas uma princesa desgraçada de um reino caído falando tão lindamente. Uma voz hostil veio da multidão no canto. Os 3 olharam. Quem está falando? Luffy gritou com raiva para a multidão. Seu desgraçado. Saiam daqui. Vejam se eu não mando vocês voando. A outra parte provavelmente não queria causar problemas antes da partida, e nenhuma outra voz saiu da multidão. Luffy indignado deu grandes passos para frente. Mas ele foi parado por Rebeca que o segurou pelo braço. Esqueça, Lucy. Se você causar problemas, será desclassificada da competição. Ah? Eu não ligo para esse tipo de coisa. De qualquer forma, não vou participar da competição pela Akuma no Mi. Luffy bufou, apontou para a multidão e gritou. Escutem, seus desgraçados. Rebeca é minha amiga. Se ousarem falar mal dela, eu nunca vou perdoar vocês. Que barulho é esse? Fale baixo. 2 guardas foram atraídos pela comoção. Nesse momento, uma sombra escura surgiu voando da multidão. Bang! Um homem grande, de cabelos cacheados, foi jogado no chão. Quando sua figura ficou clara, ele já havia sido espancado até a morte. Seguindo, um homem loiro de terno formal saiu. Ele usava uma máscara que cobria metade do rosto e se apresentou aos guardas, sorrindo. Esse cara foi quem iniciou a provocação. De acordo com as regras, ele deveria ser expulso, certo? Os 2 soldados se entreolharam. Ninguém por perto se levantou para dizer nada. Ao verem que o homem nocauteado era um competidor que havia se registrado de fora, não disseram nada e simplesmente o levaram embora. Ah, então era aquele desgraçado. Muito obrigado, disse Luffy, acenando com a mão em agradecimento. De nada. Sabó acenou com a mão e sorriu, depois olhou para Rebeca. Você é a princesa deste país, certo? Por coincidência, eu também estou no bloco D. Por favor, pegue leve comigo depois. Obrigada pela sua ajuda. Eu é que deveria pedir sua orientação. Rebeca curvou-se levemente. Então te vejo mais tarde. Depois de um breve encontro, Sabó não demorou e foi embora. No momento em que ele se virou, Luffy olhou para o cano de aço nas costas do outro e ficou repentinamente atordoado. Em transe, uma certa figura apareceu e se sobrepôs à figura que estava à sua frente. Aquele cara é muito educado. Zoro observou o outro se afastar, então virou a cabeça para olhar para Luffy e casualmente deu um tapa em sua nuca. Tapa? Ei, por que você está viajando? Prepare-se, está quase na sua vez. Luffy recobrou os sentidos e coçou a cabeça timidamente. Acabei de confundi-lo com outra pessoa. Então vou indo. Boa sorte, Lucy, disse Rebeca com um aceno de cabeça e um sorriso. Zoro acenou com a mão indiferente enquanto murmurava insatisfeito. Para onde foi aquele Reiner? Não me diga que ele está perdido. TCH. Uma pequena perturbação passou então. A equipe trabalhou muito rapidamente. Em pouco tempo, um novo ringue de luta foi montado. Luffy, usando um capacete dourado, dirigiu-se para lá sob a orientação da equipe. Os competidores que haviam perdido a luta anterior também retornaram ao banheiro. Em um corredor vazio. Por que você teve que se exibir agora, seu idiota? O outro lado é o chapéu de palha, que está no centro das atenções e é considerado o mais problemático. Uma garota de cabelos castanhos estufou as bochechas e resmungou. Não se esqueçam da nossa situação atual. E se nossas identidades forem expostas? Tem um almirante bem aqui na arena. Tudo bem, Koala, está tudo bem, não é? Sabó acariciou a cabeça da menina e disse com um sorriso gentil. E um dos nossos objetivos desta vez é libertar Dressrosa. Não foi bom ter conhecido a princesa aqui antes? Como assim, está tudo bem? Pare de dar desculpas, seu desgraçado. E tire suas patas sujas de mim. Koala não acreditou nos tapinhas na cabeça, nos braços cruzados e nas bochechas estufadas. Sabó deu um sorriso tímido e sentou-se em uma pedra próxima. Agir agora não era sua intenção. Ele não sabia por quê, mas ao ver o olhar exasperado de Luffy, ele inexplicavelmente quis ajudá-lo. Era como se instintivamente ele devesse mimar o outro. Que estranho. Recuperando a compostura, Sabó olhou para Koala novamente. Qual é a situação na ilha agora? Do lado dos fuzileiros navais, além de Ryukugyu na arena, há também Fugitora, cujo paradeiro é desconhecido. Além disso, há muitos oficiais do quartel-general. Koala alisou a saia e agachou-se ao lado de Sabó. Os 3 candidatos a almirante, Cobra Branca Somer, Momozaji Gion e Chaton Gak estão todos entre eles. Enviando 2 almirantes. Receio que eles não estejam aqui apenas pela fruta flutuante. Nossas ações provavelmente foram detectadas. Sabó coçou o queixo e pensou por um momento antes de falar. Como está indo a assembleia do nosso lado? O comandante do exército da Grand Line, Little IVA, o comandante do exército do oeste, Morley, e o comandante do exército do norte, Karazu, todos chegaram. Respondeu Koala.
a situação ainda não é otimista. É um pouco exagerado confrontar os fuzileiros navais com isso. Sem mencionar ter que lidar com a família Don Quixote ao mesmo tempo. Sabó franziu a testa ligeiramente. As forças enviadas pelos fuzileiros navais estavam além das suas expectativas. Definitivamente não estavam ali apenas pela fruta flutuante. O fato de o paradeiro de Fugitora não poder ser controlado também merecia atenção. Ele nunca havia lidado com esses dois novos almirantes antes e não tinha ideia do estilo deles de agir. Atualmente, há 2 outras tripulações piratas na ilha dignas de nota. Koala continuou a lembrá-lo. Eles são os piratas do chapéu de palha que você acabou de conhecer, e notícias da costa norte de que o recém-promovido Imperador do Mar, a tripulação de Ace, desembarcou. Imperador das Chamas Ace? Eles provavelmente estão aqui para pegar a fruta Tremor Tremor do Barba Branca. Após uma breve reflexão, Sabó tinha um plano de ação em mente e instruiu. Deixe a missão de reconhecimento para Morley. Quanto à vigilância, deixe Karazu em paz por enquanto. Os fuzileiros não estão aqui só por nossa causa desta vez. Todos escondam-se por enquanto. Agiremos quando o poder de fogo for transferido para os piratas. Se eles se envolverem com a tripulação do Barba Branca, nem mesmo um almirante da marinha conseguirá escapar facilmente. Entendo. Vou avisar a todos agora. Koala sentiu enfaticamente e se levantou. Cuidado! O almirante Ryokugil e a serpente negra Reiner são incrivelmente fortes. Não se esforce demais. Não se preocupem. Nossa principal missão ainda é libertar Dressrosa. Não vamos forçar a questão da fruta flutuante em uma situação tão caótica, disse Sabó com um sorriso. Então vou indo. Tome cuidado. Você também. Só quando Koala já estava bem longe é que o rosto de Sabó endureceu. Ele falou friamente com a sombra no chão que não havia partido com Koala. Qual é exatamente o seu propósito, serpente negra Reiner? Capítulo 285. Unindo forças. Sabó olhou friamente para a cabeça que surgia da sombra negra no chão, com o coração inevitavelmente em guarda. O inimigo estava escondido na sombra de Koala todo esse tempo, e mesmo assim ele não sentiu nenhuma presença. Foi só quando Koala foi embora que a sombra restante chamou sua atenção. O segundo em comando do exército revolucionário, chefe do Estado-Maior Sabó, a sombra, como um líquido viscoso, levantou lentamente a cabeça de Reiner e se condensou em sua forma. Não precisa ser tão feroz no nosso primeiro encontro. Tenho certeza de que você notou a anormalidade, eu não sou corpo real. Reiner ignorou o olhar hostil do outro, cruzou os braços e encostou-se à parede, dizendo calmamente, esta ilha está bem animada desta vez. A situação para vocês, revolucionários, não parece muito boa. Um pirata como você não precisa se preocupar com isso. Diga seu propósito diretamente. Você provavelmente não está aqui para brigar. O tom de Sabó ainda não era nem um pouco educado. O rastreamento de Reiner o deixou um pouco irritado, mas ele se acalmou rapidamente. O outro não aproveitou a oportunidade para lançar um ataque furtivo, mas revelou ativamente sua identidade depois que Koala foi embora. Estava claro que, pelo menos por enquanto, o outro não tinha intenções hostis. A situação na ilha estava complicada agora. Ele não deveria provocar mais inimigos. Eu também não estava aqui por você. Foi uma coincidência, disse Reiner, despreocupadamente. Após terminar sua luta e retornar para a sala de descanso, ele não foi se reagrupar com Luffy e os outros, mas se infiltrou no interior para procurar a localização da Akuma no Mi. Ele certamente não imaginava que a outra parte simplesmente entregaria a Akuma no Mi. A arena era apenas uma fachada, mas Reiner ainda não sabia quem essa fachada pretendia atrair. Ele acabará de encontrar Koala. Não a reconheceu, mas ao vê-la agindo furtivamente, usou o morto-vivo para se infiltrar em sua sombra e segui-la. Ele também viu a cena do encontro de Sabó e Luffy. Os dois, ambos disfarçados, não se reconheceram. Mesmo que ele esteja carregando uma arma tão chamativa quanto um cano de água gigante, ele provavelmente não recuperou a memória. Reiner olhou para Sabó e perguntou timidamente, por que você ajudou Luffy agora? Luffy. Sabó ficou perplexo por um segundo. Ele não esperava que Reiner estivesse ali para esse assunto? Estranhamente, ele costumava ouvir Chapéu de Palha dos outros. Agora, ouvir Reiner chamá-lo pelo nome, Luffy, inexplicavelmente fez seu coração apertar. Ele deve ter perdido alguma memória, mas não conseguia lembrar o que havia perdido. Sabó respondeu casualmente, não foi nada. Afinal, ele é filho do nosso líder. Arg, quase me esqueci disso. Reiner recobrou a razão. Pai e filho praticamente não interagiam, então era fácil para ele esquecer. Você provavelmente não se revelou só para perguntar isso, Sabó perguntou novamente. Claro, Reiner foi direto ao ponto. Que tal cooperarmos? Nossos objetivos não entram em conflito. Se unirmos forças, podemos suprimir completamente os fuzileiros navais e a família Don Quixote. Era improvável que os fuzileiros navais cooperassem com a família Don Quixote, mas seu relacionamento com piratas e revolucionários era como fogo e água. Sejam os fuzileiros navais ou a família Don Quixote, todos eram inimigos do grupo de Reiner e Sabó. Cooperar? Sabó murmurou, ainda sem baixar a guarda, e disse em voz profunda. Não vamos falar sobre qual é o seu propósito, ou se posso confiar em você. Mesmo que unamos forças, não é muito realista suprimir completamente essas duas forças. Você deveria ter ouvido agora mesmo que as forças enviadas pelos fuzileiros navais estão muito além de uma operação normal. No meio do caminho, Sabó parou de repente, lembrando-se do que Koala tinha acabado de dizer sobre o desembarque dos piratas do Barba Branca. Esses dois capitães piratas são irmãos, certo?
Quando você diz unir forças, você quer dizer... Ah, claro, isso inclui a tripulação do Barba Branca. Eles estão aqui pela fruta Tremor, o que não entra em conflito com a sua operação. Reiner assentiu e falou diretamente. Seu objetivo é libertar Dressrosa, a grande quantidade de armas e suprimentos na fábrica subterrânea e, incidentalmente, a fruta flutuante. Poxa, vocês são muito gananciosos. Dizendo isso, Reiner não pôde deixar de lançar um olhar de desdém para Sabó. Nosso capitão também fez amizade com aquela princesa decadente. Ele provavelmente quer ajudá-la também. Quanto a Akuma no Mi e as coisas na fábrica subterrânea, ele não está nem um pouco interessado. Reiner abriu os braços e riu baixinho. Cada um pegue o que precisar, e nós também podemos lidar facilmente com a perseguição dos fuzileiros navais e escapar com sucesso. Uma cooperação a três é benéfica e inofensiva para todos. Já ter dividido os despojos antes mesmo de eles serem ganhos, você está bastante confiante. Sabó tirou a máscara e olhou diretamente nos olhos de Reiner, dizendo provocante, parece muito tentador. Cooperação é realmente possível. Mas eu tenho uma pergunta, e você? A ambição do lendário Black Snake Reiner é tão pequena assim? Ele definitivamente não acreditou. Reiner sorriu. Ele sabia o que Sabó estava insinuando. Claro, vou esperar o momento certo, esperar vocês lutarem e depois colher os frutos. Assim que as duas frutas do diabo e o modelo do almirante estiverem no meu bolso, vou pegar meus companheiros e correr, seu desgraçado. Reiner praguejou violentamente em seu coração. Talvez seja porque ele passou menos tempo com Luffy. Sabó, ao contrário de Ace, não teve o cérebro completamente poluído. Ou a amnésia eliminou a fonte de poluição. De qualquer forma, ele não era fácil de enganar. Como esperado do chefe do Estado-Maior do Exército Revolucionário. Serei honesto com você. Como era suspeito, Reiner teve que lançar uma isca. Ele disse a Sabó. Para piratas que não têm residência fixa no mar, a fruta flutuante é de pouca utilidade. A fruta Tremor não é ruim. Vamos pegar uma para cada um. Além disso, a propriedade da família Don Quixote, dinheiro não é conveniente para vocês que estão sempre se escondendo. E uma grande quantidade de armas é de pouca utilidade para nós. Reiner sorriu. Eu fico com o dinheiro, você fica com os suprimentos. Sem problemas, certo? Uma cooperação com termos bons demais deixou Sabó desconfiado. Era muito mais razoável que ambos os lados cedessem alguma coisa. Quanto à tripulação do Barba Branca, deixe-os beber o vento noroeste. Desta vez, Sabó permaneceu em silêncio. Embora o risco de traição fosse grande, ele conseguia enxergar a situação com clareza. A tripulação do Chapéu de Palha e a tripulação do Barba Branca estavam definitivamente do mesmo lado, sem dúvida. Do lado dos fuzileiros navais, 2 almirantes e tantos oficiais poderosos. Até os revolucionários teriam dificuldade em lidar com isso. O lado de Don Quixote era apoiado por Kaido. Ainda não estava claro se ele havia enviado alguém. Sem cooperação, o lado deles ficaria isolado e indefeso. Não importava como se olhasse, eles eram o lado mais fraco e não obteriam nenhuma vantagem. Sabó ficou tentado, mas a desconfiança em seus olhos ainda não havia diminuído nem um pouco. Chapéu de Palha era filho de dragão, mas pai e filho não trilhavam o mesmo caminho, afinal. Não que ele não confiasse nele, mas mais importante, havia Reiner. Essa pessoa lhe dava uma sensação muito sinistra. E para que algo tão bom lhe fosse oferecido, Sabó tinha que ser um pouco cauteloso. Ei, de jeito nenhum. Você ainda está hesitando? Meu capitão e seu líder são pai e filho. E a Robin, ela não ficou com vocês por um tempo. Podemos ser considerados meio-irmãos, não é? Reiner ficou um pouco sem palavras. Você está sendo cauteloso demais? As pessoas neste mundo são tão indiferentes à relação pai-filho? Ou será que eu sou realmente tão indigno de confiança? Esqueça. Ouvi dizer que aquele Okama pervertido está aqui. Você pode perguntar a opinião dele. Ivankov. Sabó ficou atordoado por um momento, então se lembrou de que 2 anos atrás, Ivankov também havia participado da Guerra de Cúpula e lutado lado a lado com a tripulação do Chapéu de Palha. Mais tarde, Ivankov retornou à Ilha Okama. Em meio à turbulência do Novo Mundo nos últimos 2 anos, ele próprio andava por aí sem ter muito contato com IVA. Eu entendo. Pensando nisso, Sabó finalmente relaxou um pouco a guarda. Conte-me seu plano primeiro. Se for viável, cooperaremos. Tão cautelosos, Reiner zombou, mas como eles podiam cooperar, ele disse diretamente. Lembro que você tem um comandante de exército com um esquilo ou alguma fruta, certo? Aquele que consegue cavar túneis. Depois faremos isso e depois aquilo. Eu vejo. Depois de ouvir Reiner, Sabó concordou com a cabeça. Vamos planejar assim por enquanto. Minha partida está chegando. Conversamos mais tarde. Estou indo. Reiner acenou com a mão, transformou-se em lama negra e afundou na sombra, indo embora. Assim que ele saiu, um buraco se abriu de repente na parede, revelando um rosto grande, gordo e redondo, com uma barba encaracolada. Morley segurava um tridente na mão e, com a boca aberta, soltou um grito agudo e raivoso que não condizia com sua aparência. Aquele desgraçado. Ele me chamou de esquilo. Que grosseria! Que grosseria! Capítulo 286. O método para restaurar memórias. Tudo bem, Morley. Você acabou de ouvir o plano. Sabó o confortou gentilmente. Para sua segurança, deixe o Sr. Karazu ir com você. Eu sei. Como esperado, todos os homens, exceto Sabókun, são rudes. Morley reconheceu e então brandiu seu tridente ferozmente. Me ajuda a dar uns socos nele na final, Sabó.
Vou fazer o meu melhor. Então vou embora. Desejo-lhe uma vitória triunfante. Você também. Do outro lado da sala de descanso, Reiner chamou os mortos-vivos de seu próprio modelo e se preparou para ir se encontrar com Zoro. O plano que ele havia contado a Sabó não era complicado. Era apenas entregar a usuária da Hobby Fruit Sugar para eles lidarem com ela. Aquela Loli falsa guardava o maior segredo de Dressrosa. Uma vez exposto, o país inteiro mergulharia instantaneamente no caos. O mundo exterior não sabia da aliança deles, e uma situação caótica seria vantajosa para eles. Quando as finais na arena começassem, os revolucionários fariam seu movimento. Nesse momento, a família Don Quixote estaria em causa em duas frentes, e seria muito mais conveniente para Reiner e seu grupo organizarem quaisquer ações. As frutas do diabo provavelmente apareceriam no início das finais. Naquele momento, fosse Reiner, Sabó ou Ryokugil, todos entrariam em erupção instantaneamente. Esconder suas identidades era apenas para não assustar a cobra e fazer com que a outra parte tivesse medo de revelar as frutas do diabo. Quando a trama fosse revelada, quem teria medo daqueles peixinhos? O outro propósito de Reiner ao expor a verdade sobre os bonecos de brinquedo era ver se ele conseguiria amarrar Fugitora. Com o motivo para a prisão, o status de Senhor da Guerra era inútil diante dos fuzileiros navais. Naquela época, quem sabia contra quem a espada de Fugitora iria balançar? O outro não era um dragão celestial, nem mesmo Ryokugil precisou lhe dar face. Além de armas, Dressrosa também parecia ter uma fábrica artificial de Akuma no Mi. De qualquer forma, uma rivalidade com Kaido seria forjada mais cedo ou mais tarde. Era melhor ir com tudo, roubar tudo que pudesse ser roubado e queimar tudo que não pudesse. Falando nisso, o navio de Ace e sua tripulação estava atracado na costa norte. Nami tem um trabalho a fazer. Perfeito. Um ganso selvagem arranca uma pena ao voar. Reiner pensou em tudo que poderia ser roubado ou arrebatado e finalmente retornou à área de observação da sala de descanso. Que pena. Pensei que veria um reencontro dos três irmãos, mas acontece que Sabó não recuperou a memória. Reiner coçou o queixo e pensou. Como chefe do Estado-Maior do Exército Revolucionário, era impossível que ele não tivesse visto cartas de procurado de Ace, que se tornará famoso nos mares alguns anos antes. Na história original, foi somente quando ele soube da morte de Ace no jornal que foi estimulado a despertar suas memórias seladas. Agora, Ace não estava morto, mas se conhecerem e não se reconhecerem era um clichê. Existe alguma maneira de fazer Sabó recuperar a memória? Pensou Reiner enquanto caminhava. Tente matar o Ace mais tarde. Isso definitivamente não vai funcionar. Pedir para o Chopper dar uma olhada também não parece muito realista. A memória pode ser tratada com habilidades médicas? Ou a garota de 3 olhos de Totoland? Ah, certo. Reiner fez uma pausa repentina. Uma certa figura surgiu em sua mente. E a tia da Rebeca? Ele se lembrou da fruta Glari Glari de Viola, que podia usar os dedos para formar um círculo como óculos e ativar a habilidade de espiar a mente dos outros. Parece que ela também pode usar isso nos outros, não é? Será que ela mostrou o próprio coração para Sanji? Não sei. Chiado. As memórias caóticas começaram a atacar Reiner. Sua cabeça coçava. Ele estava prestes a desenvolver um cérebro. Ah, esquece. Não dá tempo de procurar ninguém agora. Reiner deixou essa ideia de lado temporariamente. Ele lidaria com isso depois que tudo acabasse. Ele organizou seus pensamentos. Nesse momento, no ringue de luta, Luffy estava lutando contra o líder da Marinha Appo, Shinjao. Embora ele não tenha revelado sua identidade, já que Reiner havia derrotado Sai na luta anterior, Shinjao foi diretamente atrás dele. No entanto, Luffy claramente tinha vantagem, e uma rodada de surras mostrou a todos uma onda de respeito pelos velhos e amor pelos jovens. Além de Shinjao, não havia nenhum outro oponente digno de nota. Os concorrentes populares que o apresentador mencionou eram todos insignificantes. Reiner se aproximou e se reagrupou com Zoro. Se nada de inesperado acontecer, tudo vai acabar logo. Você voltou, Alan. Rebeca sorriu e assentiu. Zoro olhou para ela e quando estava prestes a ser sarcástico, foi interrompido por Reiner, que levantou a mão. Eu não me perdi. Zoro, acabei de entrar em contato com o pessoal do Exército Revolucionário. Vamos cooperar mais tarde. É aquele loiro mascarado que ajudou vocês agora há pouco. Ele é um revolucionário? Zoro não conseguiu evitar a perplexidade. Como você se envolveu com eles? É uma longa história. Enfim, foi assim, e depois assim. Reiner gesticulou e explicou a situação. Não estava claro o quanto o pequeno cérebro de Zoro havia recebido. De qualquer forma, você reuniu um grupo de pessoas que nos ajudarão a lutar contra os fuzileiros navais mais tarde, certo? Zoro ergueu um canto da boca. Ele teve muito azar de ter confiado em você. Esperando que esse cara compartilhe os despojos com outros? Pelo menos nesse aspecto, Zoro tinha certeza de que Reiner e Nami eram farinha do mesmo saco. Ei, farinha do mesmo saco. Zoro mostrou uma expressão de desdém. Não é de se espantar que tenham ficado juntos. Reiner, o que é esse olhar? De qualquer forma, ele também está na próxima luta. Lembrem-se de não brigar de verdade com ele, disse Reiner, acenando com a mão. Quanto a você, suspiro. Reiner deu um tapinha no ombro de Rebeca, balançou a cabeça e suspirou. Boa criança. Proteja-se depois. Quem você está menosprezando, seu desgraçado? Rebeca mostrou os dentes e agarrou Reiner pelo pescoço, sacudindo-o com força. Espere. Eu vou morrer. Vá para o inferno. Soluço. Ele não morreu. Reiner sentou no chão e esfregou o pescoço. Rebeca se ajoelhou.
A propósito, Alan, que história é essa de revolucionários libertando este país que você acabou de mencionar? Eles investigaram algumas coisas sobre este país. Os bonecos da fábrica subterrânea, o governo brutal de Doflamingo depois que ele chegou aqui e... Reiner disse bobagens casualmente, atribuindo toda a verdade à investigação do exército revolucionário. Algumas coisas eram coisas que nem mesmo Rebecca sabia. Enquanto ela ouvia, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto como um riacho. Reiner conseguia entender, mas era difícil para ele sentir a tristeza da jovem. Ela era claramente uma princesa que nasceu em berço de ouro, mas havia perdido a mãe na juventude e seu pai, embora vivo, havia sido transformado em um soldadinho de brinquedo e esquecido pelo mundo. Numa idade em que deveria ser despreocupada, ela sofreu a tragédia de um país, um lar desfeitos. Espere, esse roteiro parece familiar. Robin e Vivi? Rebecca, soluçando, percebeu sua perda de compostura e continuou enxugando as lágrimas. Reiner e Zoro se entreolharam, e só conseguiram coçar a cabeça, sem graça. Eles realmente não conseguiam lidar com esse tipo de coisa. Pela primeira vez, ambos pensaram em um certo cozinheiro pervertido. Voltei. Finalmente a voz de Luffy soou de perto e de longe. Reiner e Zoro soltaram um suspiro de alívio. Até um idiota está bem. Pelo menos alguém veio salvar o dia. Rebecca, o que há de errado com você? Ao vê-la ajoelhada diante de Reiner e Zoro, chorando, Luffy imediatamente correu com raiva. Ei, esses dois desgraçados te intimidaram? Vê se eu não dou uma surra neles. Reiner, Zoro, eles se alegraram cedo demais. Não é o que você pensa, Lucy disse Rebecca, puxando a manga de Luffy, franzindo os lábios e fungando. Tem muitos olhos e ouvidos aqui. A próxima partida começa em breve. Vamos encontrar um lugar para sentar primeiro, disse Reiner, ajudando Rebecca a se levantar. Ei, não são mesmo vocês dois? Se você intimidar Rebecca como capitã, eu não vou te perdoar de jeito nenhum. Que vergonha, seu idiota. Uma veia saltou na testa de Zoro. Ele agarrou Luffy que gritava pelo colarinho e o seguiu. Capítulo 287, Bloco D. 10 anos atrás, o rei de Dressrosa era meu avô materno, o rei Riku. Em uma sala de descanso simples, o grupo de Reiner sentou-se em círculo, ouvindo a voz baixa de Rebecca enquanto ela contava o passado do país. Uma verdade completamente diferente do que se dizia por aí. Reiner analisou o relato dela, combinando-o com suas próprias memórias. 800 anos atrás, o rei de Dressrosa ainda era a família Don Quixote, que enriqueceu escravizando a tribo Tontata. Até que depois de uma guerra mundial, o governo mundial foi estabelecido, e a família Don Quixote se mudou para a Terra Santa de Mary Geoise, tornando-se nobres mundiais. E Dressrosa foi tomada pela família Riku, que libertou gerações de escravos Tontata e, para espiar, criou a história de fadas que guardavam secretamente o país, prometendo nunca mais perturbar suas vidas. Uma vida pobre, mas pacífica continuou assim por centenas de anos, até que há 10 anos, Doflamingo apareceu. Doflamingo, que havia sido tirado de Mary Geoise por seu pai, fracassou em sua tentativa de retornar à Terra Santa ao matá-lo. Mais tarde, ele conheceu Trebol e outros e formou a nova família Don Quixote. Ele retornou a Dressrosa e ameaçou então Rei Riku, avô materno de Rebecca, com guerra. Se ele coletasse 10 bilhões de frutas e as entregasse, elas deixariam Dressrosa para sempre. O rei Riku não queria causar um grande número de sacrifícios, então ele escondeu a verdade sobre a invasão de Doflamingo e se ajoelhou para implorar ajuda a toda a nação. Confiando em seu rei, todas as pessoas comuns fizeram o melhor que puderam para esvaziar suas carteiras já apertadas para ajudar e, finalmente, coletaram 10 bilhões de berries. O rei Riku entregou o dinheiro a Doflamingo, acreditando que a questão estaria resolvida. Mas ele jamais imaginou que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Corda parasita. Um após o outro, fios finos e invisíveis se entrelaçaram em uma rede de desespero, cobrindo o céu noturno de Dressrosa, cheio de tiros de canhão. Doflamingo controlou o rei e os soldados para massacrar as pessoas comuns em público, pintando o rei Riku como um governante cruel e tirânico que extorquia dinheiro e então descia do céu como um salvador para acabar com tudo. Então essa é a verdade. O Crocodile aprendeu isso aqui naquela época. Se não tivessem feito amizade com Vivi, Alabasta provavelmente teria repetido a tragédia de Dressrosa. Naquela época, a mãe de Rebecca fugiu do palácio com ela e se escondeu em um campo de flores. E o pai de Rebecca, a lenda invicta do Coliseu Corrida, Kyros, retornou ao palácio para se vingar de Doflamingo. O resultado, naturalmente, foi que ele perdeu. Kyros foi transformado em um soldadinho de brinquedo e esquecido por Rebecca, restando-lhe apenas proteger o lado dela como senhor soldado. Mesmo agora, Rebecca não havia descoberto esse pai que silenciosamente suportou um longo e doloroso sofrimento. Mãe e filha viveram uma vida precária no campo de flores até Rebecca ficar alguns anos mais velha. Sua mãe, Scarlett, foi morta enquanto saía em busca de comida. Era um dia sombrio com uma chuva torrencial. O Sr. Soldier veio pela chuva, carregando o corpo de sua esposa Scarlett de volta ao campo de flores, de volta para sua filha pequena, Rebecca. Este homem, esquecido pelo mundo, carregando esta dor pesada que foi esquecida pelo mundo, tem guardado silenciosamente o lado de Rebecca desde então. Então é por isso que todos te odeiam, porque você tem o sangue da família real. Zoro falou calmamente. A turbulência em seu coração nunca transpareceu em seu rosto. Era só que sua espada já estava impaciente para encontrar alguém para cortar. Isso não tem importância. É só uma fofoca.
Rebecca ajoelhou-se e sentou-se, dizendo firmemente, enquanto ainda houver um vislumbre de chance, não desistirei de descobrir a verdade daquele ano. Quando descobri suas identidades agora mesmo, fiquei chocado. Ainda não tive a chance de agradecer. Rebecca olhou para Rainer e curvou-se profundamente. Lord Rainer, obrigada por... O principal culpado que trouxe o desastre para este país. Você não precisa me agradecer, Rainer a interrompeu. Eu matei Doflamingo por rancor pessoal. Não tem nada a ver com Dressrosa. Eu entendo. Rebecca se levantou e sorriu levemente, escondendo essa gratidão em seu coração. Mas aquele desgraçado não está morto? Por que Dressrosa ainda está? Zoro não pôde deixar de perguntar. É aí que entra outro gênio. A expressão de Rebecca se obscureceu. Quando a notícia da morte de Doflamingo em batalha se espalhou, o país inteiro e a família Don Quixote mergulharam no caos. Sem a proteção do título de Senhor da Guerra, os fuzileiros navais enviaram tropas para Dressrosa pouco depois da guerra. Além disso, havia também um supernovato que havia acabado de entrar no Novo Mundo, Trafalgar Law, que também aproveitou a oportunidade para atacar a família Don Quixote. Cara traidor? Os olhos de Luffy brilharam, e ele disse com um sorriso, ele também esteve aqui? Aqueles caras em Impel Down 2 anos atrás ajudaram muito. Você quer dizer o incidente em que a pior geração invadiu a prisão subaquática? Rebecca deu um leve sorriso. As várias notícias importantes que foram publicadas uma após a outra naquele ano. Até eu fiquei profundamente impressionada com seus nomes. A Grande Guerra das Supernovas no arquipélago de Sabaldi, a trágica aniquilação dos dragões celestiais, o incidente da invasão de Impel Down, a reversão da Guerra do Cume. Várias notícias importantes abalaram o mundo sucessivamente naquele ano, e por trás de cada evento importante estava a sombra da tripulação do Chapéu de Palha. Naquela época, sua fama ofuscava os 4 imperadores do Novo Mundo. Infelizmente, em menos de 2 semanas, eles caíram em silêncio devido à separação do grupo para treinamento. Mesmo agora, a notícia do reagrupamento da tripulação do Chapéu de Palha ainda não havia se espalhado completamente no Novo Mundo. É difícil dizer qual era a lei de 2 anos atrás, mas os fuzileiros navais também estiveram aqui. Eles não derrotaram a família Don Quixote? Rainer ficou perplexo. Os fuzileiros navais estavam definitivamente de olho na indústria de Doflamingo. Naquela época a guerra havia acabado de terminar e a força dos fuzileiros navais estava bastante prejudicada. Eles estavam absorvendo novos recrutas em grande número, tentando avançar para o Novo Mundo e, ao mesmo tempo, precisavam urgentemente de uma grande quantidade de fundos e armas. As forças ocultas subterrâneas tinham mais ou menos a sombra do governo mundial, exceto pela indústria do Coringa. Ele não só detinha o monopólio do comércio de armas, como também não tinha qualquer controle do governo mundial. Sem a proteção do título de Senhor da Guerra, os fuzileiros navais, é claro, não abririam mão daquele grande pedaço de carne gorda. Naquela época, eu também pensava que o amanhecer de Dressrosa estava prestes a chegar. Não esperava ser recebido com um desespero ainda maior. Rebecca balançou a cabeça com a expressão sombria. Os 3 piratas das Calamidades das Feras apareceram de repente em Dressrosa e repeliram à força os fuzileiros navais e os piratas do coração. Após uma investigação profunda, descobri que o setor empresarial de Doflamingo sempre teve a sombra de um Yonkou, e que havia até uma fábrica secreta de Kaido neste país. Desde então, Dressrosa retornou ao seu estado anterior. Rebecca cerrou os punhos sobre as coxas. Não muito tempo depois, o novo Senhor da Guerra, Veevil, desceu repentinamente e se tornou o novo rei deste país. Em outras palavras, nosso inimigo é aquele rei, certo? Ao ouvir isso, Luffy esfregou os punhos. Certo, vamos dar uma surra nele. Nosso inimigo, disse Zoro, impotente. Tudo bem se você diz. Além disso, o ponto principal deve ser Kaido. Se interferirmos aqui, será o mesmo que fazer dos piratas das feras um inimigo. Zoro segurou a espada contra o peito e acrescentou, não me importo. A decisão é sua. Embora eu tivesse lembrado, ele conhecia muito bem o caráter de Luffy. Uma luta era inevitável. Então está decidido. Luffy tocou o punho na palma da mão e disse com um sorriso, quero ajudar Rebecca. Lucy. Rebecca franziu os lábios, seus olhos cheios de emoção e culpa. Ela queria dizer para não se envolver em perigo por ela, mas cerrou os punhos e ainda achou difícil falar. Seu coração ansiava por ajuda. Com suas próprias forças, ela não conseguia fazer nada. Não pense muito nisso, Rebecca. Isso teria acontecido independentemente de termos conhecido você ou não. O povo de Don Quixote está nos perseguindo há muito tempo, ou melhor, me perseguindo. Rainer recostou-se na parede e disse suavemente. Sabó disse que o motivo pelo qual a família Don Quixote cooperou com a senhorita Baekkin era por causa de parentesco conosco. Provavelmente para vingar Doflamingo. As capacidades de inteligência de Sabó e seu grupo eram muito fortes. Antes de agirem, eles já haviam investigado bastante sobre os antecedentes deste país. A lealdade dos soldados de Don Quixote a Doflamingo era inquestionável. Além da pressão de Kaido, a outra condição para a cooperação com a senhorita Baekkin era arrancar a cabeça de Rainer. Sabó? Baekkin? Um grande ponto de interrogação surgiu sobre a cabeça de Luffy. Ele inexplicavelmente pensou no homem loiro que conhecera antes da competição. Rainer, o Sabó de quem você está falando? É aquele homem loiro com cachimbo de água nas costas. Rainer perguntou timidamente. O quê? Você o conhece? A boca de Luffy se abriu ligeiramente, mas ele não sabia como falar.
Depois de um momento ele disse, meu irmão também se chama Sabó. Ele morreu há muito tempo. Parando por um momento, Luffy acrescentou, é que, ele realmente se parece com ele. E o nome dele é o mesmo. Uma coincidência provavelmente. Mas, Zoro não pôde deixar de perguntar, além do Ace, você tem outro irmão? Milímetro. Sabó e Ace, nós três nos tornamos irmãos jurados quando éramos crianças. Luffy assentiu. Por que você simplesmente não vai encontrá-lo? Continuou Reiner. Embora a possibilidade não seja alta, você pode encarar isso como uma forma de agradecer. Você está certo. Com isso, Luffy ficou em silêncio. O nervosismo inexplicável tomou conta de seu coração. Ele começou a se remexer e imediatamente se levantou e saiu correndo. Não, vou vê-lo agora. Não haja por conta própria, ei! Zoro gritou ansiosamente, mas Luffy correu para as profundezas da passagem sem olhar para trás. Esse idiota! A competição vai começar. Onde vamos encontrá-lo agora? Zoro cerrou os dentes e praguejou baixinho. Levantou-se, examinou a área e caminhou em direção à passagem de competição do lado de fora da porta. Quando eu o encontrar no ringue mais tarde, vou ajudá-lo a perguntar. Vamos lá. Milímetros. Rebecca se levantou e o seguiu. Ao passar por Reiner, ela parou e se curvou novamente. Lord Reiner, obrigada. Milímetros. Então eu vou recebeu a resposta e Rebecca deu um leve sorriso e saiu correndo. Embora o que Reiner havia dito também fosse verdade, ela sabia que ele havia mencionado isso especialmente para que ela não se sentisse culpada. Lord Reiner não é nada parecido com a pessoa cruel que os rumores dizem. Ele é claramente uma pessoa muito gentil. Rebecca murmurou suavemente enquanto seguia Zoro. Diante disso, Zoro apenas olhou de relance, um canto da boca se levantando levemente enquanto permanecia em silêncio. No ringue de luta, a plateia começou a aplaudir entusiasticamente. Gas também gritou com toda a força de sua voz um tanto rouca, mas ainda apaixonada. Após outra zarona, Lucy, finalmente chegou a hora de decidir a última vaga no bloco D. Quem será o vencedor final neste ringue cheio de especialistas? Será que é uma potência do novo mundo? Ou será que outro azarão surgirá para conquistar a vitória? Vamos abrir a passagem e dar as boas-vindas a todos os competidores do bloco D. Uau! Cavendish! Cavendish! Um coro de aplausos irrompeu das arquibancadas, todos gritando o mesmo nome. Quando o portão de passagem se abriu, uma sombra branca saiu lentamente. Um belo homem loiro, com trajes suntuosos, avançou com passos elegantes. Não importa onde eu vá, sempre serei a estrela mais deslumbrante e brilhante. Cavendish do cavalo branco tinha um sorriso no rosto enquanto arrastava uma capa branca pura e caminhava até o ringue de luta sob o olhar de todo o público. Um lindo e elegante chapéu de espadachim, a famosa espada de estilo ocidental Durandal com seu padrão listrado preto e branco na cintura. Toda a sua pessoa exalava um ar de nobreza. Cavendish estava secretamente radiante por dentro, completamente imerso nos aplausos. Essa popularidade única é tão maravilhosa. Cavendish tinha um sorriso calmo no rosto. Ele levantou a mão e acariciou delicadamente os cabelos dourados na altura dos ombros, incendiando instantaneamente a plateia. Ele é tão bonito. Eu te amo, a milímetro. Eu não aguento mais. Todas as mulheres na plateia tinham os olhos cheios de corações fanáticos, e algumas até desmaiaram na hora. Seu desgraçado. Uma chama de raiva ardia nos olhos de Sanji, e ele cerrou os dentes. Por que esse desgraçado está se exibindo? Ei, Sanji, não fique animado. Usopp rapidamente agarrou o ciumento Sanji, caso contrário, esse capa pervertido teria corrido para o ringue para lutar com ele. Me solta, seu desgraçado. Espere um minuto. Não consigo segurá-lo, ei. Em sua urgência, Usopp levantou a mão apressadamente e apontou para Rebecca. Olha ali, Sanji. Tem uma linda gladiadora. Uma linda gladiadora? Ao acionar a palavra-chave, Sanji imediatamente desviou o olhar. No momento em que ele viu Rebecca na direção que Usopp estava apontando, a raiva em seu corpo foi instantaneamente extinta, e incontáveis corações rosas flutuaram atrás dele. Pele clara, corpo curvilíneo, armadura de couro sexy, cabelo rosa fofo, o contraste de uma postura heróica e valente segurando uma espada longa no ringue de luta. Deixe-me morrer debaixo da saia dela. E PFFT. Duas correntes de sangue jorraram do nariz, e os olhos de Sanji se transformaram em corações. Todo seu corpo estava prestes a disparar para o céu como um foguete. Não morra, Sanji. Isso está indo longe demais, seu desgraçado. Chopper e Usopp seguraram suas pernas com força. Como uma pessoa pode ser tão pervertida? Pelo menos, não deveria ser. Entretanto, em total contraste com Sanji, inúmeras maldições foram continuamente direcionadas a Rebecca depois que ela entrou no ringue. Abaixe-se. Como você ainda tem coragem de estar vivo? Vá para o inferno, sua linhagem maligna. Garrafas plásticas, cascas de frutas e pedaços de papel choveram sobre o ringue de luta. Rebecca apenas agarrou sua espada firmemente imóvel, seu olhar firme sob seu capacete. Se eu não consigo nem suportar isso, como posso falar em restaurar meu país? O ódio dos cidadãos por você é mais exagerado do que eu imaginava. Em comparação, as palavras na sala de descanso foram gentis demais, disse Zoro calmamente. Então ele caminhou em direção à multidão com uma espada na mão. Ele não planejava fazer nada, nem precisava. Essa jovem tinha a capacidade de lidar com tudo isso sozinha. Os competidores tinham acabado de entrar no ringue e os gritos e xingamentos polarizados ressoavam por todo o céu acima do ringue. Com um forte baque na passagem, o grito alto de Gads deu início a esta batalha feroz.
A competição começa. Estrondo. Seguiu-se um claro grito de espada. Um flash de luz fria branco-prateada saiu da lâmina de Vado Ishimonji. Zoro permaneceu em pé na beira do ringue, de costas para a plateia. Ele segurava sua espada longa horizontalmente com o braço estendido e disse com um sorriso frio: "Deixe-me ver se alguém consegue me fazer dar um passo para trás." Droga, ele está realmente se exibindo. No banheiro, Reiner olhou sem palavras para o exibicionista Zoro lá embaixo. Se fosse em qualquer outro momento, provavelmente não. Mas infelizmente Sabó também está em campo. Em termos de força, os dois deveriam ser praticamente os mesmos agora. Mas Zoro com uma espada só. Reiner pegou sua câmera para registrar o momento em que Zoro fez papel de bobo. E vá em frente e se exiba. O competidor Roa realmente se colocou num beco sem saída e até declarou que ninguém pode fazê-lo dar um único passo para trás, ignorando completamente os outros. Gaz era de fato um apresentador de primeira linha. Com uma única frase, ele atraiu simultaneamente a atenção do público e dos participantes para Zoro. Isso até fez Reiner suspeitar que ele havia sido treinado por alguma conta de marketing. Parece que alguns concorrentes já estão de olho nele. É o piromaníaco, Damasco. É arrogância. Ou será que a concorrente Roa realmente tem força para dominar a multidão? Vamos enxugar os olhos e esperar para ver. Depois de falar, Gats também olhou para o campo com expectativa. Ele ainda aguardava ansiosamente a apresentação daquele espadachim de cabelos verdes. Caso contrário, com toda a popularidade voltada para Cavendish, seus comentários seriam um pouco enfadonhos. Seria ainda melhor se pudéssemos ver os dois espadachins, ele e Cavendish, se enfrentando. No ringue de luta, liderados por um homem com uma máscara de gás e um uniforme de artes marciais, vários gladiadores da arena se uniram e cercaram Zoro. Seu idiota por se encurralar em um canto sem saída. O piromaníaco Dama zombou e pulou, estufou as bochechas e cuspiu uma coluna de fogo feroz do alto. Deixe-me ver você não recuar, seu idiota. A onda de calor escaldante deixou o rosto de Zoro vermelho. Ele simplesmente retraiu o braço, segurou contra o peito e então o brandiu com força. Estrondo. Uma enorme lua crescente verde disparou instantaneamente, rasgando as chamas e cortando diretamente o peito de Damas. Silenciar. Sangue e espuma voaram e pingaram no chão. Com apenas um golpe, os poucos gladiadores que o cercavam ficaram tão chocados que engoliram em seco e recuaram com expressões cautelosas. Se não for o suficiente, vocês podem vir todos juntos para cima de mim. Zoro nem se deu ao trabalho de lidar com aqueles peixinhos. Um canto da boca se ergueu num sorriso frio. Não me incomode tanto. Nas arquibancadas, as veias do punho de Sanji saltaram. Observando Zoro se exibir diante da bela gladiadora, ele não pôde deixar de cerrar os dentes. Tão frustrante. Por que não me inscrevi? Capítulo 288. Os blocos acabaram. Não tenha medo. Somos tantos. Vamos juntá-lo. Mais e mais inimigos cercavam Zoro. Isso porque seu único golpe brilhante era chamativo demais. Se não enfrentassem primeiro o oponente mais forte, não teriam chance de competir pela vaga final. Entretanto, não importava quantos grunhidos viessem, isso não mudaria o fato de que eles seriam esmagados. Itoril. Estilo de uma espada. Zoro colocou a mão esquerda no braço direito, dobrou o cotovelo para trás para segurar a espada em uma pegada invertida acima da cabeça e, com a lâmina voltada para baixo, girou-a em um círculo completo. Fênix de 360 libras. Silêncio. 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 Um brilho afiado de espada como um pássaro azul circulando, num piscar de olhos, passou pela dúzia de competidores que avançaram. Em um instante sangue e sangue coagulado voaram, e um após o outro, os inimigos revelaram olhares de dor enquanto eram lançados no ar. Sua figura poderosa e seu estilo de espada limpo e preciso imediatamente deixaram todo o público em frenesi. De onde diabos esse desgraçado veio? As veias saltaram na mão de Cavendish. Seus olhos, fixos em Zoro, estavam cheios de inveja. Este palco foi feito sob medida para mim. Não precisa de uma segunda pessoa para roubar a cena. Estrondo. A famosa espada Durandal foi desembainhada. Cavendish batia o chão continuamente com os dedos dos pés, seu corpo como um dragão nadador enquanto serpenteava entre os incontáveis competidores, avançando em direção a Zoro em velocidade extrema. Por onde passava, sangue espirrava. Sua velocidade de ataque era tão rápida que muitos competidores eram abatidos sem nem mesmo vê-lo claramente. Finalmente, alguém que vale a pena dar uma olhada. Sentindo a intenção penetrante da espada apontada diretamente para ele, sem qualquer tentativa de escondê-la, um pouco mais de cor surgiu nos olhos calmos de Zoro. Ele segurou a espada em uma das mãos e se preparou para enfrentar o ataque. Uma sombra branca se destacou da multidão, sua capa esvoaçando ruidosamente. Cavendish estava praticamente voando perto do chão em alta velocidade. Num piscar de olhos, ele apareceu na frente de Zoro, puxou o braço direito e lançou sua espada de estilo ocidental para a frente. Bikin, pássaro azul. A velocidade da espada era incrivelmente rápida, e um poderoso fluxo de ar se enrolou em torno dela, explodindo com impulso. Zoro não subestimou seu inimigo nem um pouco. As veias saltaram em seu braço enquanto ele erguia sua espada longa por baixo. Estrondo. As lâminas frias colidiram e faíscas voaram. Estava bloqueado? A espada foi desviada para cima. Cavendish ficou incrédulo. Seu ataque frontal mais rápido e com força total teve seu caminho descoberto e bloqueado.
Você parece estar tendo dificuldade em aceitar esse resultado? Zoro riu levemente e levantou o Vado Ishimoji bem alto com uma mão e desceu a pesada espada com força. Estrondo. Tão pesado. Cavendish ergueu apressadamente a espada horizontalmente para bloquear. A força brutal e poderosa o chocou instantaneamente, e seus pés rasparam o chão enquanto ele deslizava para trás uma dúzia de metros. Feroz, mas não grosseiro. Bárbaro e requintado. Dois termos contraditórios se fundiam perfeitamente na espada do oponente. Uma esgrima tão feroz, inédita. Ele cravou a espada no chão para se firmar, olhando para cima com um olhar cauteloso. O príncipe pirata foi repelido. Quem diabos é esse Roa? Vamos dar a câmera para esses dois poderosos espadachins. Gats estava incomparavelmente animado. Cavendish, que antes era o centro das atenções, de repente se deparou com uma barreira diante de outra potência desconhecida. Essa cena cômica poderia instantaneamente inflamar a paixão de toda a plateia sem que ele precisasse comentar. Bem acima do Coliseu Corrida, várias figuras encapuzadas se escondiam no telhado, sem serem notadas, observando secretamente o ringue abaixo. Cavendish, lembro que você me contou sobre ele, Ace. Ele era um supernovato que entrou no Novo Mundo um ano depois de você, certo? Yamato estava um pouco animada, como se não conseguisse se conter e pulou para lutar. Ace deu um leve sorriso. Não é à toa que esse cara era tão popular naquela época. Ele é bem bonito. Cavendish entrou no Novo Mundo há 3 anos como a supernova maravilhosa, com uma recompensa de 280 milhões. Marco disse com um sorriso. Em termos de fama, esse cara era ainda mais famoso que o Ace, que tinha uma recompensa de 550 milhões. Ele causou um reboliço na época. Eu também tenho uma profunda impressão dele. Um jovem com altíssimo talento na esgrima. Mas, Vista brincou, segundo os rumores, ele é um cara muito arrogante em particular. Hahaha, isso torna muito mais interessante. Ace sorriu e olhou para Cavendish com grande interesse. Talvez devêssemos tentar convidá-lo mais tarde. Ei, você já gostou dele? Isso não é um pouco casual demais, seu idiota Ace? Bem, nosso capitão é assim mesmo. Os vários comandantes atrás dele o provocaram com uma risadinha. Ace apenas deu um sorriso casual. Uma sombra subiu pela parede e chegou ao telhado, reunindo-se ao lado deles na forma de Reiner. Droga, esse cachorro está tentando recrutar pessoas de novo. O morto-vivo Reiner se aproximou com desprezo. Então é o famoso imperador do mar. Tão sorrateiro. Pensei que fosse um rato de alguma sarjeta fedorenta. Suspiro, o cara chato está aqui, disse Marco, cutucando a orelha, com seus olhos de peixe morto cheios de desgosto. Yamato sorriu, pegou seu porrete com espinhos e avançou. Vamos lutar de novo, Reiner. Fiquei muito mais forte desta vez. Desista. Faz só alguns dias. Reiner estalou o dedo indicador casualmente. Uma sombra se estendeu e se conectou com Yamato, e uma mão negra disparou, agarrando diretamente seu tornozelo. Bang! Passando por Yamato, que havia caído de bruços, Reiner caminhou até o lado de Ace e sentou-se de pernas cruzadas, dizendo calmamente. A situação em Dressrosa desta vez está longe de ser simples. Há muitas forças vindas de todos os lados. Kaido provavelmente armou uma armadilha para você. Essa foi a própria especulação de Reiner. Baki não era do Flamengo. Uma pessoa tão gananciosa quanto ela não tinha motivo para divulgar a notícia das Akuma no Mi. Tinha que haver algum propósito. Se você tivesse que dizer quem a fruta Tremor mais atrai, além do Barba Negra, seria a tripulação do Ace. E assim, os dois grupos passaram a ter um ódio profundo um pelo outro. Sem mencionar que Kaido e a tripulação do Barba Branca também tinham rancor. A possibilidade de atrair Ace para a morte era muito alta. Claro, tudo isso era apenas uma especulação maliciosa dele. De qualquer forma, se Reiner fosse Kaido, ele definitivamente faria isso. E os fuzileiros navais, com tantas forças despachadas, eles podem não hesitar em tentar exterminá-los antes que se tornem uma força importante. Reiner olhou para Ace. Quer o outro admitisse ou não, como linhagem sobrevivente de Roger, eles sempre foram um espinho no pé do governo mundial. Ele era assim há 2 anos e não mudaria agora. O governo mundial geralmente não começaria uma guerra facilmente com uma grande tripulação pirata desse nível, mas se houvesse uma chance de derrotá-los, com o estilo de Akainu, ele definitivamente não deixaria passar facilmente. Eu sei. Marco também deu um palpite. Ace assentiu. Teaz está procurando a fruta Tremor há tanto tempo. Ele provavelmente também está se escondendo no escuro, esperando uma chance. Mas, não importa o que aconteça, a fruta do Pops não deve cair nas mãos daquele traidor. O olhar de Ace era resoluto. Ele até ficaria satisfeito se Reiner pegasse a fruta Tremor. Seja em Impel Down antes ou na Guerra das Cúpulas, Luffy e os outros fizeram um grande favor aos piratas do Barba Branca. Se a fruta Tremor lhes fosse dada, ele acreditava que todos a aceitariam prontamente. Ele até se sentiria à vontade se ela caísse nas mãos de outra pessoa. Só que ensinar não era uma opção. Não é tão sério quanto você pensa. No mínimo, os fuzileiros navais e Kaido definitivamente não estão do mesmo lado. Além disso, Reiner sorriu. Acabei de trazer um grupo de ajudantes. O Exército Revolucionário. O Exército Revolucionário? Como você se envolveu com esses caras? Perguntou Ace, olhando para ele com uma expressão confusa. Dragon é o pai do Luffy, que ele nunca conheceu. Ivankov também é nosso amigo. Podemos considerar que temos alguma conexão. Reiner sorriu. Ele não pôde deixar de olhar para Ace novamente. E Sabo é irmão de vocês dois. De qualquer forma, é uma longa história.
Lembre-se de que eles estão do nosso lado. Só estou preocupada se o Kaido vai aparecer. Esta operação foi muito cautelosa. O navio também fez um desvio especial e atracou na costa norte deserta. Não deveríamos estar expostos, respondeu Marco. Como grupo de reflexão dos piratas do Barba Branca, ele já havia considerado essa operação muitas vezes. O risco era grande, mas a notícia do aparecimento da fruta Tremor era como um espinho no coração deles. Eles realmente não conseguiam ficar indiferentes. Não seja tão confiante. Os revolucionários já te encontraram, sem falar na família Don Quixote. Com isso, Reiner se levantou e olhou para Ace. Aquele cara, Ryokugil, está participando disfarçado. Um usuário de frutas da floresta do Tipologia. Sua habilidade o neutraliza. É justo deixá-lo com você quando chegar a hora. Ei, seu desgraçado. Yamato ficou imediatamente descontente. Ela bateu o pé e gritou para Reiner com as mãos na cintura. Por que nossa capitã deveria ouvir suas ordens? Bem, está tudo bem, Yamato. Não há problema algum com esse arranjo, disse Ace com um sorriso tímido, levantando a mão para detê-la. Marco também não conseguiu conter o riso. Ainda nem começamos a brigar. Não me diga que você já arrumou tudo. Todos testemunharam as capacidades de comando e mobilização de Reiner. Seu desempenho na Guerra das Cúpulas já havia cativado a todos. Junto com sua força insondável, Marco não pôde deixar de suspirar. Com um competidor desses, não seria fácil para Ace chegar ao topo do mar. Parece que lhe devemos outro favor desta vez. Se isso continuar, nunca conseguiremos pagar, disse Ace rindo e suspirando. Marco deu um tapinha nas costas dele e sorriu. Não se preocupe. Enquanto estivermos no mar, sempre haverá um dia em que poderemos ajudá-los. Marco entendeu. Reiner provocou. Vamos manter a vaga da primeira divisão na grande frota do Chapéu de Palha para você. Lembre-se de vir quando for chamado no futuro. Estou indo. Com isso, Reiner acenou com a mão, virou uma sombra e saiu andando pelo chão. Primeira divisão da grande frota do Chapéu de Palha? O que esse desgraçado quer dizer? Ace e seu grupo ficaram exasperados, xingando a sombra que se afastava. No ringue de luta, Biken, o Lago dos Cisnes. Cavendish saltou sobre Zoro, e uma densa chuva de luzes de espadas desceu. O corpo de Zoro afundou numa postura firme de cavalo. Ele segurava sua espada longa horizontalmente e a balançava continuamente em pequenos arcos, sempre aparando com precisão a ponta da espada do adversário. Cavendish lutava com crescente alarme. Ele vagava pelos mares havia vários anos, mas nunca ouvirá falar de um mestre espadachim tão habilidoso. De repente um furacão surgiu, afiado como lâminas, e o puxou completamente para o centro de um vórtice. Seu corpo foi cortado continuamente. Corda preta, grande tornado do dragão. Ao ver seu corpo fora de controle e prestes a ser lançado para fora do ringue, Cavendish ficou instantaneamente chocado. Ele usou sua força central, lançou um golpe de energia de espada em direção ao céu e, usando a força reativa, fez vários giros e pousou na posição de Zoro. Acabou. Os lábios de Zoro se curvaram em um sorriso frio. Ele embainhou a espada e reuniu seu poder. Itoriu Iai. O Haki do armamento, negro como tinta, impregnava o punho da espada em seu pulso. Uma energia afiada da espada o envolveu, mas não se dissipou. Quando Cavendish estava prestes a pousar, os olhos de Zoro endureceram. Ele empurrou a espada com o polegar e o brilho frio saiu da bainha. Xixi filho. Zing. As pupilas de Cavendish dilataram-se, refletindo o corte reto e verde que passou rapidamente, rasgando violentamente seu peito. Silenciar. Enquanto o sangue espirrava, uma ferida lancinante surgiu. Os olhos de Cavendish reviraram. O Kamaitachi de Rommel ainda não teve a chance de aparecer antes de se perder, e ele voou direto para a água. Rachadura, rachadura, rachadura. Antes que o público pudesse reagir ao choque, várias rachaduras se espalharam repentinamente do centro, num piscar de olhos alcançando a borda do ringue. Respingo. O que está acontecendo? Rebecca tinha acabado de usar sua figura ágil para derrubar um competidor na água quando foi imediatamente atraída pelo estranho fenômeno no campo. Ela rapidamente seguiu as rachaduras e olhou para o centro do ringue. Ela viu um homem loiro com seus 5 dedos formando uma garra, seu braço duro como aço, cravado no chão. Sabó sorriu e com uma explosão de força, lançou seu Haki violentamente para o ringue de luta. RY no Ibuki. Sopro do dragão. Estrondo. O chão começou a tremer violentamente e com uma nuvem de poeira e escombros voando, todo o ringue de luta começou a desmoronar, uma rachadura após a outra. Salpicos. Salpicos. Que diabos. Correr. O anel está afundando. Ouviram-se inúmeros sons de queda na água, misturados a lamentos. Uma multidão de competidores e as pedras gigantes rachadas começaram a afundar na água. Rebecca saltou entre as pedras gigantes diversas vezes, mas logo percebeu que não tinha mais onde se apoiar e só conseguia cair na água com o coração cheio de relutância. O anel caiu. O que está acontecendo? Há algum sobrevivente? Gaz gritou, olhando fixamente com os olhos arregalados. 2 figuras se libertaram da fumaça espessa e saltaram no ar. Ainda 2 pessoas. Não há apoio para os pés lá embaixo. O que eles vão fazer? O que esse idiota está fazendo? Zoro encarou Sabó à sua frente com irritação e cerrou os dentes. Ei, você tem um irmão idiota no East Blue? Irmão juramentado ou algo assim, tudo bem. Um irmão? Sabó, por outro lado, ficou atordoado. Ele claramente não esperava que Zoro lhe fizesse uma pergunta tão estranha de repente nessas circunstâncias.
Um irmão juramentado? Em sua mente vazia, um pedaço de gramado verde apareceu de repente. Em uma floresta, 3 pequenas figuras borradas estavam sentadas ao redor de um toco de árvore, erguendo copos de saquê vermelho e sorrindo tolamente. Quem eram eles? As pupilas de Sabó dilataram-se. De repente, ele se perdeu em pensamentos, deixando o corpo cair sem nem perceber. O olhar de Gats estava fixo nos dois. Parece que a concorrente Roa vai demorar mais para cair na água. Será que o vencedor do bloco D vai ser decidido assim? Seu grito alto, no entanto, de repente fez Sabó recobrar os sentidos. Ao ver que ele estava prestes a cair na água, seus 5 dedos se juntaram em uma garra de 3 dedos, e ele a empurrou para baixo. RY no Ibuki. Bang! O ar sem forma pareceu explodir, e uma onda de choque levou seu corpo para cima. Isso também funciona. Os olhos de Zoro se arregalaram, e ele não conseguiu evitar a vontade de xingar. Respingo. Com o barulho da água, Zoro finalmente se transformou em um rato afogado, com sua cabeça verde e molhada olhando para cima. Sabó deu um giro e caiu na arquibancada. No ar gritou para Gats, pode anunciar o resultado agora. O público definitivamente não ficaria satisfeito sem um vencedor. Recobrando a razão, Gats imediatamente anunciou em voz alta, o vencedor é o competidor Pike. Com isso, os 4 blocos acabaram. Os vencedores de cada bloco são participante Shirakawa do bloco A, Alan do bloco B, bloco C Lucy, e o competidor Pike do bloco D. Vamos parabenizar os 4 que chegaram à final. Uau! Com o rugido apaixonado de Gats, todo o público explodiu em aplausos entusiasmados, e confetes voaram para todos os lados. A equipe também entrou rapidamente no campo para resgatar as pessoas, e sob o pretexto de tratamento centralizado, guiou todos para a sala médica no salão de repouso. Reiner, que estava observando, guardou sua câmera e não conseguiu evitar sorrir para as 2 fotos em sua mão. Uma era uma bela foto de Zoro em pé com sua espada em punho, e a outra era uma foto patética dele finalmente caindo na água. Vou vendê-lo para Sanji mais tarde. Capítulo 289. Vamos roubá-los. Pedaço Verde. Uma ilha isolada ao norte de Dressrosa, conectada por uma gigantesca ponte suspensa de ferro. A ilha inteira é uma floresta densa e desabitada, e também o lar secreto da tribo Tontata. Não importa o que aconteça, roubar é errado. Sumimasen ponto. Nós realmente sabemos que estávamos errados. Em uma clareira na selva, um grupo de pessoas do povo Tontata estava deitado no chão, expelindo fumaça branca com os corpos carbonizados pela eletrocução. Não pense que um único pedido de desculpas é o fim. Você fez essa moça te perseguir até aqui. Nami estava parada diante deles com as mãos na cintura e o rosto levemente irritado. Se vocês realmente sentem muito, então mostrem um pouco de sinceridade. Não diga que estou te enganando. Só pague a mim e a Robin 100 milhões de berris cada um por sofrimento mental. O que? O guerreiro Tontata, Léo, ficou horrorizado. Mas já devolvemos tudo que roubamos. Ainda temos que pagar tanto? Claro, Nami ergueu um canto da boca. Isso já é muito barato. Somos piratas. Essa é a regra dos piratas. Existe uma regra assim? Robin lançou um olhar profundo para Nami, mas permaneceu em silêncio. Ela está planejando roubá-los. Mas, não é pedir 100 milhões de berris um pouco demais? Nami piscou para Robin, provavelmente querendo dizer algo como, não diga nada, deixe-me negociar. Caramba! Léo não estava disposto, e o povo Tontata atrás dele choramingou. Nunca fomos perseguidos por roubo antes. Quem diria que ela era tão feroz? Já que essa é a regra dos piratas, só nos resta aceitar nosso destino. Mas não temos condições de pagar 200 milhões de berris. Que tal ficarmos devendo a você por enquanto? Vamos roubar, não ganhar dinheiro depois e te pagar aos poucos. Eles realmente concordaram. Nami arregalou os olhos, sem palavras. Eles nem sabem barganhar. Olhando para as pessoas pequenas a seus pés discutindo como arrecadar dinheiro, Nami de repente sentiu uma pontada de consciência. Parece que você não tem condições de comprar 200 milhões de berris. Que tal isso? Disse Nami, levantando o dedo indicador. Vou pegar apenas 100 milhões de berris de você. Isso está mesmo certo? Que ótimo! Você é uma pessoa tão boa. Os olhos de todo o povo Tontata brilharam e eles olharam para ela com expressões emocionadas. Embora ainda não possamos pagar 100 milhões de berris, certamente trabalharemos duro para retribuir. De nada. Nami estava perdida. O que devo fazer? De repente me sinto tão mal. Essa sensação de enganar alguém e ainda receber agradecimentos por isso a fez se sentir ainda mais culpada. Olhando para o grupo de pessoas pequenas a seus pés, as bochechas de Robin, que estavam rosadas, incharam. Tão fofo. Esses carinhas são tão fofos. Tão irritante. Nami estava um pouco agitada, mas ainda assim não queria perder a oportunidade de ganhar dinheiro. Ela disse com raiva, esqueça. Diga só quanto você pode pagar. Que azar. Isso está mesmo certo? Esperem por nós. Ao ouvir isso, lágrimas de gratidão brotaram nos olhos de Léo e dos outros, e eles correram de volta para pegar o dinheiro. Não demorou muito para que várias pessoas pequenas saíssem, arrastando várias sacolas grandes, tão altas quanto um ser humano normal. Os olhos da Nami brilharam instantaneamente.
Que riqueza! Entretanto, quando Léo desamarrou pessoalmente o saco, ela ficou imediatamente perplexa. Uma grande quantidade de roupas e lixo diverso se espalhava pelo chão com estrondo, com algumas moedas de ouro ou notas ocasionalmente misturadas. Os lábios de Nami se contraíram sem parar enquanto ela observava várias pessoas ocupadas tirando um punhado de dinheiro espalhado lá dentro. Vale um total de 33.000 frutas vermelhas. Aqui para você. Pode nos deixar ir agora, certo? Léo embalou pessoalmente e arrastou a pequena sacola até Nami e ofereceu a ela, sorrindo alegremente. Obrigado. Você é uma pessoa muito boa. Minha bunda. Isso não é nem o suficiente para aquele idiota do Luffy comer. Ei, vocês não são um pouco pobres demais? Nami mostrou os dentes furiosa, assustando todo o povo Tontata até que eles começaram a suar frio. Mas realmente não temos mais dinheiro. Não interagimos com o povo de Dressrosa e normalmente não usamos dinheiro. Tudo bem, Nami. Robin deu um tapinha nas costas dela e disse com um sorriso encantador, confortando-a. Parece que eles realmente não têm condições de pagar. Já que não perdemos muito, vamos esquecer. Suspiro, disse Nami, desanimada. Ela achou que poderia aproveitar a oportunidade para fazer fortuna. Sério. A propósito, Robin agachou-se e perguntou à pequena pessoa que estava na frente. Seu nome é Léo, certo? A lenda das fadas ladras que circula neste país se refere a você? Milímetros. Léo assentiu e explicou. A lenda das fadas foi criada pelo rei Riku há 800 anos para... Depois que Nami desistiu de exigir compensação dos pequenos, os dois também começaram a conversar com eles. Parecia que a tribo Tontata tinha muita história sobre este país transmitida de geração em geração, e Robin, naturalmente, não deixaria passar uma oportunidade tão boa. No decorrer de suas investigações, ela também aprendeu como Mont Blanc Nolan chegou à ilha há 400 anos. Ajudou o povo Tontata e lhes ensinou o conhecimento do cultivo de plantas. Coincidentemente, durante sua jornada para a Ilha Celeste, Reiner e os outros aprenderam muito sobre os feitos de Nolan, o mentiroso. Os dois lados tiveram uma conversa muito agradável sobre esse assunto e, aliada à natureza simples do povo Tontata, estabeleceram uma amizade na velocidade da luz em pouco tempo. Foi somente quando começaram a conversar sobre outro assunto que essa atmosfera alegre desapareceu gradualmente. 10 anos atrás, Doflamingo veio para este país. Devido à nossa habilidade em cultivar plantas, rapidamente nos tornamos alvos dele. Uma sombra apareceu nas profundezas dos olhos de Léo quando ele disse. Eles capturaram a princesa Mancherry e com a mentira de que a princesa tinha uma doença estranha, enganaram inúmeros de nossos compatriotas para ajudá-los a cultivar plantas. A princesa e 500 de nossos compatriotas estão agora todos presos na fábrica secreta de Don Quixote e escravizados ao trabalho. Que pena! Nami não conseguiu evitar um suspiro e disse com certa insatisfação. Vocês são muito fáceis de enganar. Essas pequenas pessoas eram surpreendentemente fortes e extremamente rápidas. Eram claramente muito poderosas em combate, mas foram enganadas por algumas palavras. Robin perguntou, então quais são seus planos para o futuro? Já exploramos a localização da fábrica da Smile e a distribuição de suas forças. Léo se posicionou diante de todo o povo Tontata e disse firmemente, uma situação caótica logo se instalará em Dressrosa. Desta vez, estamos prontos para entrar em guerra com a família Don Quixote. Uma situação caótica? Nami perguntou, você está falando sobre o assunto com o Coliseu Corrida? Todos sabiam da Akuma no Mi. Reiner e os outros estavam todos lá. Nami sentiu que não havia nada com que se preocupar. Afinal, Reiner havia derrotado Doflamingo 2 anos antes. Os remanescentes certamente não eram páreo para ele. Ela levou Robin para fazer compras depois do pouso, e foi por isso que suas coisas foram roubadas pelas pessoas pequenas, e ela os perseguiu até aqui. Isso mesmo. É uma conspiração armada pela família Don Quixote usando a Akuma no Mi. Sugiro que você deixe este país o mais rápido possível. Léo gentilmente aconselhou, então olhou para o log pose no pulso de Nami. Se o seu registro ainda não estiver pronto, você pode se esconder em Green Beach por um tempo. A situação aqui está muito perigosa para os piratas no momento. Obrigado pela sua gentileza, mas... Nami não conseguiu evitar a preocupação. Ela se inclinou para a frente e perguntou, que conspiração é essa que você está falando? Meus companheiros estão todos na arena agora. Isso é terrível. Léo franziu a testa e, sem nenhuma proteção, começou a contar a Nami e Robin as informações que haviam reunido. A tribo Tontata sempre esteve atenta aos movimentos da família Don Quixote. Depois de descobrirem a conspiração, os pequenos enviaram um grande número de guerreiros, usando sua vantagem de tamanho para explorar várias instalações escondidas na ilha em busca de informações, e roubar coisas por fora. Não havia dúvidas de que, naquele momento, a tribo Tontata era a força que mais tinha clareza sobre os movimentos do Don Quixote. E como Reiner e Marco haviam imaginado, a competição na arena era de fato uma armadilha para a tripulação do Barba Branca. As ações das diversas forças também foram mais ou menos como a família Don Quixote esperava. Apenas o exército revolucionário foi completamente inesperado. Mesmo agora, eles ainda não tinham descoberto que um grande número de soldados revolucionários estava escondido neste país há muito tempo. Obrigado pela informação. Depois de ouvir o que Léo disse, Nami se levantou e estava ansiosa para ir embora. Temos que ir avisar Reiner e os outros rapidamente. Espere um minuto, Nami. Parece que há uma mensagem de Reiner, disse Robin, levantando a mão e apontando para o longe. O olhar de Nami seguiu.
Ela viu uma cabeça lisa e negra emergindo de trás de uma encosta gramada. A cobra, com um sorriso humano, segurava 2 papéis brancos na boca e deslizou rapidamente em direção a eles. Apis. Nami olhou para seu bichinho com uma expressão confusa, estendeu a mão e pegou os papéis brancos. Percebeu que provavelmente era Reiner quem os havia enviado para entregar uma mensagem. Ela abriu um e começou a ler, murmurando: parece que Reiner tem algo para a gente fazer. Parece que eles já deveriam saber a verdade. Robin sorriu com conhecimento de causa. Há uma missão para nós? Nami terminou de ler a primeira carta, com uma expressão inexplicavelmente vazia. Não estava claro se ela estava feliz ou sem palavras. Ela virou o papel e mostrou para Robin. O navio de Ace e sua tripulação está atracado na costa norte. Vai e roube-o. Ele está realmente pensando sobre isso. Robin não conseguiu conter o riso depois de ler. Ela continuou, mas isso também mostra que nada de inesperado aconteceu da parte deles. E quanto ao outro assunto? É um mapa desta ilha. Veja você mesmo. Nami entregou o mapa a Robin com uma expressão estranha. Nele também estava escrita uma frase. Viu a fábrica? Vai e roube. Reiner tinha conseguido a localização da fábrica com Sabó. De qualquer forma, ele sentiu que Nami não tinha muito o que fazer, então simplesmente entregou a localização a ela. A fábrica do sorriso? Robin olhou para o mapa e murmurou, depois olhou para Léo. É a fábrica de que você estava falando, certo? O que eles fazem aqui? Vocês também vão para lá? Léo arregalou os olhos. Ele não esperava que os dois lados, de repente, tivessem o mesmo objetivo. Ele explicou rapidamente. É lá que eles fabricam frutas do diabo. É uma das indústrias mais importantes da família Don Quixote. Meus compatriotas foram capturados por eles para cultivar as plantas frutíferas artificiais. Frutas do diabo artificiais? Nami não conseguiu evitar o choque. Esse tipo de coisa pode ser feita artificialmente? Uma vale pelo menos 100 milhões de berries. Não é isso que importa. Léo ficou sem palavras. Ele já tinha compreendido completamente a mulher que estava diante dele. Já que eles não precisam de ajuda lá, vamos logo. Nami mal podia esperar para guardar o mapa. Ela disse a Léo, primeiro vamos roubar o tesouro do Ace. Vocês também precisam ajudar. Você não disse que roubar não é bom? E se formos pegos, não podemos pagar tanta gente. Léo gritou apressadamente com o rosto cheio de recusa. É diferente. Eu sou um pirata. Roubar é aceitável. Nami piscou e, estendendo o dedo, fez uma arma de dedo e apontou direto para Léo. E não se esqueça que você ainda me deve 200 milhões de berries. Se não ajudar, eu acerto as contas com você. Mas você acabou de dizer que não precisávamos pagar de volta. A tribo Tontata tentou resistir. Milímetro. Nami assentiu e disse com retidão. Mas agora mudei de ideia. Por favor, não. Nós vamos, não é o suficiente. Logo, os guerreiros da tribo Tontata curvaram suas cabeças orgulhosas diante da dívida inexplicável e formaram um esquadrão de ladrões, seguindo Nami enquanto marchavam em direção à costa. Ao mesmo tempo, no centro da cidade, dentro do Coliseu Corrida, que se preparava para começar suas finais. Além dos feridos que foram levados para o centro médico, Sabó retornou ao salão principal de descanso, se preparando para a próxima partida da final com os vencedores dos outros blocos. Ei, espere um minuto. Luffy, que estava esperando na entrada da passagem há muito tempo, correu no momento em que viu o outro entrar. MMPH. Reiner veio por trás e cobriu a boca de Luffy. Ele disse, impotente, não seja precipitado, seu idiota. Nossas identidades ainda estão escondidas. MMPH. Luffy reagiu e assentiu. Em pouco tempo, os três chegaram a um corredor vazio. Algumas tochas pendiam nas paredes amarelas e opacas, cuja luz fraca não conseguia dissipar completamente a escuridão. Luffy e Sabó ficaram frente a frente. Reiner estava encostado na parede atrás dele. Então este é o filho do Senhor Dragão. Sabó encarou Luffy por um bom tempo, depois sorriu levemente, tirou a máscara e se curvou educadamente. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Sabó. Sou o chefe do Estado-Maior do Exército Revolucionário. Sabó. Luffy ficou paralisado, como se estivesse enraizado no lugar. Seus olhos estavam arregalados e suas pupilas haviam se reduzido a alfinetes, tremendo continuamente. Não só o nome era o mesmo, mas esse rosto e esse estilo de falar. Não houve absolutamente nenhum erro. É você mesmo, Sabó. Lágrimas e ranho jorraram instantaneamente do rosto de Luffy e com grande pressa, ele se jogou para frente. Sabó ficou instantaneamente chocado. Ao ver Luffy coberto de lágrimas avançando em sua direção, Sabó estendeu a mão para empurrá-lo, mas por algum motivo, ele inconscientemente retraiu a mão, sentindo-se um pouco perturbado. Espera. O que está acontecendo? Você está muito animado. Vai, Bang. Luffy pulou e abraçou Sabó com força, como um facilguiger, com as pernas em volta do corpo, chorando muito. Que bom que você ainda está vivo, Sabó. Espere um minuto. Você me conhece? Não, você deveria me soltar primeiro, disse Sabó, cambaleando enquanto puxava Luffy. Vai. Onde você esteve todos esses anos, Sabó? Eu disse para você descer primeiro, Luffy. Entretanto, a pele de Luffy estava sendo constantemente esticada, mas ele ainda se segurava firmemente e se recusava a ser puxado, apenas enterrando a cabeça e chorando alto. Ao ver isso, Reiner não conseguiu evitar levar a mão à testa completamente sem palavras. Um canto da boca de Sabó se contraiu e uma veia saltou em sua testa.
Finalmente incapaz de suportar mais, ele deu uma pancada de ombro em Luffy, jogando-o no chão. Escute as pessoas quando elas estão falando, seu idiota do Luffy. Não fique sempre. Sua voz parou abruptamente. Sempre? Sabó ficou ali, atordoado, com a mão estendida ainda congelada no ar, tendo esquecido de retraí-la. Luffy, nós, já nos conhecemos? Claro, Sabó. Luffy se levantou do chão, levantou a mão e enxugou as lágrimas do rosto. Somos irmãos. Você, eu e Ace. Luffy fungou forte, tirou o capacete e a barba falsa. Sou eu. Você não se lembra de mim? Desculpe, parece que perdi parte da minha memória por causa de um ferimento que sofri quando era criança. Sabó segurou a cabeça, balançou-a e suspirou. Só me lembro das coisas depois que o Senhor Dragão me salvou. Capítulo 290. As frutas lendárias aparecem. Na passagem sombria, Sabó e Luffy se encararam em silêncio. Sabó sabia em seu coração que o aparentemente imprudente Luffy diante dele provavelmente estava relacionado às suas memórias perdidas. Tanto a atuação genuína do outro quanto seus próprios sentimentos estranhos em relação a ele eram provas suficientes. Parecia que algo estava prestes a explodir em sua mente, mas era um vazio completo, sem nenhuma pista. Quanto mais ele tentava cavar, a única coisa que conseguia era um estímulo mais doloroso. Perdi parte da minha memória. A voz de Luffy estava intermitente, suas pupilas desfocadas e inexpressivas. Ele estava claramente tendo dificuldade em aceitar o resultado. Ei, Sabó, como assim? Perdeu a memória? Se machucou ou algo assim? Ah, é mesmo. O Chopper está lá fora. Ele com certeza vai dar um jeito. Luffy ficou emocionado, cerrou as mãos com força e estava prestes a correr para fora. Espere um minuto, Luffy. O exército revolucionário deve ter mandado médicos examiná-lo. Reiner estendeu a mão a tempo e o agarrou. Sem mencionar se habilidades médicas podem resolver a amnésia, comparado a isso, você deveria ter uma chance maior de ajudá-lo a se recuperar. Eu? O que você quer dizer? Luffy ficou atordoado por um momento, então disse ansiosamente. Então, o que devo fazer, Reiner? Por exemplo, suas experiências passadas compartilhadas, ou alguma promessa ou segredo que só vocês dois sabem. Reiner encostou-se na parede, coçou a cabeça e disse despreocupadamente. Embora eu não seja um profissional, lidar com amnésia como essa ainda depende de estimulação mental. A amnésia foi causada por danos físicos, mas quanto à recuperação? Usar meios físicos novamente seria muito pouco confiável. Poderia realmente se recuperar ou causar uma segunda rodada de amnésia. Ao ouvir isso, Sabó tomou a iniciativa de se aproximar. Sentia que o que havia perdido lhe era muito precioso. Vamos tentar, Luffy. Deveria ter havido algumas experiências inesquecíveis entre nós. Talvez haja mesmo uma chance, disse Sabó sério. Luffy olhou para ele em silêncio por um momento, depois assentiu e caminhou para frente. Reiner não pôde deixar de se sentir um pouco expectante. Ele realmente não conseguia se lembrar se a fruta do olhar da tia de Rebecca, com sua capacidade de espiar a mente dos outros, poderia ser usada em outras pessoas. Mais importante, Sabó assistindo às memórias de Luffy era como assistir a um filme. Isso não significava que suas próprias memórias seriam restauradas. Em comparação, fazer com que Luffy estimule Sabó pode ser uma abordagem mais confiável. Logo, depois de subir a montanha e conhecer Sabó enquanto perseguia Ace, até como os três se tornaram os valentões da montanha. Por fim, com os três roubando o saque de Dadan e se tornando irmãos jurados, Luffy tentou, aos poucos, trazer à tona suas experiências passadas com Sabó. Ele conseguia esquecer alguém que tinha acabado de conhecer num piscar de olhos, mas suas lembranças de suas experiências com Sabó eram tão frescas quanto ontem. Infelizmente, até o final, quando Luffy já estava quebrando a cabeça e não sabia mais o que dizer, ele ainda não conseguiu despertar as memórias seladas de Sabó. Desculpe, Luffy. Sabó balançou a cabeça, com um toque de perda e pedido de desculpas nos olhos. Isso tem sido muito difícil para você, mas eu ainda não consigo me lembrar. Claro, não estou duvidando de você. Acredito que tudo o que você disse é verdade, disse Sabó, como se não quisesse decepcionar Luffy demais, e então ergueu os olhos e acrescentou. Na verdade, ele acreditava muito nas experiências que Luffy havia contado. Afinal, bastava um olhar para perceber que ele não era uma pessoa de mentir, e ele conseguia sentir de verdade as emoções reveladas nos olhos do outro. Parecia claramente que algo estava prestes a explodir, mas ele ainda não conseguia. Reiner, que estava esperando há muito tempo ao lado, também não conseguiu evitar suspirar. Mas pensando bem, fazia sentido. Sabó não notava nada havia tantos anos. Se recuperar a memória fosse tão fácil, a história original não precisaria esperar até a morte de Ace. Ele estava bastante ansioso pelo sucesso de Luffy. Agora com Ace também na ilha, era um reencontro raro para os três irmãos. Infelizmente, às vezes, quanto mais você espera por algo, mais difícil fica para que ele dê certo. No entanto, quando você estiver prestes a desistir, de repente, em algum momento inadvertido, você terá uma surpresa inesperada. É assim mesmo. Luffy abaixou a cabeça. Era evidente que ele estava um pouco desanimado com o resultado. Afinal, o outro era seu irmão, que ele não via há muitos anos e pensava que estava morto. Desculpe, Luffy. Não precisa se desculpar, Sabó. Luffy de repente olhou para cima novamente, seu rosto se abrindo naquele sorriso habitual, um tanto tolo. O fato de você ainda estar vivo é a coisa mais alegre. Quanto às memórias, enquanto você estiver vivo, sempre haverá um jeito, certo?
Você está certo, disse Sabó, com um sorriso genuíno surgindo em seu rosto. Por um momento foi como se até a luz fraca das tochas tivesse brilhado um pouco, acrescentando alguns fios de calor à atmosfera naquela passagem sombria. Luffy deu alguns passos e chegou até Sabó, dizendo com uma risada alegre: nesse caso, vamos nos conhecer novamente. Milímetro. Meu nome é Sabó, disse Sabó, sorrindo e estendendo a mão. Então ele olhou para Luffy parado à sua frente, uma cabeça mais baixo que ele. Estendeu a mão, colocou o chapéu de palha que trazia nas costas e mostrou uma boca cheia de grandes dentes brancos, sorrindo largamente. Meu nome é Luffy, e eu sou o homem que se tornará o rei dos piratas. A passagem estava silenciosa. As chamas na parede tremulavam sem vento. A mão de Sabó ficou suspensa no ar, imóvel. Todo seu corpo ficou congelado no lugar. Luffy inclinou a cabeça, um pouco confuso. Um brilho pareceu se acender nos olhos de Sabó. Era a luz do fogo dançando rapidamente. Ou talvez, a luz cintilante das lágrimas rapidamente turvou a visão de Sabó. Um calor abrasador surgiu em seus olhos sem que ele percebesse. Entre o infinito mar azul e o céu, em algum penhasco desconhecido, duas pequenas figuras estavam na grama. Meu nome é Luffy, e eu sou o homem que se tornará o rei dos piratas. Um garotinho com o chapéu de palha gritou para o mar azul com um sorriso. Hahaha, com esses seus socos imprecisos? Não me faça rir, Luffy. Outra figura riu ironicamente, balançou um cano de aço algumas vezes e pisou na grama. Eu sou o rei dos piratas. Quem você está chamando de impreciso, seu idiota Ace? Meus punhos já estão fortes como uma pistola. Luffy virou a cabeça para trás, irritado. Certo, Sabó. Hahaha, então eu também vou participar. Um garotinho com cabelo loiro cortado à escovinha e um dente faltando correu até eles, ficou ao lado deles dois e gritou para o horizonte onde o mar e o céu se encontravam. Meu nome é Sabó. Vou deixar este país, viver aventuras sem fim, desfrutar da liberdade e escrever um livro sobre o que vi. O que foi, Sabó? Você não quer ser o rei dos piratas? Luffy cutucou o nariz com uma expressão de desprezo inadvertidamente estampada nos olhos. O menino sorriu e gritou, e eu também vou ser o rei dos piratas. Hahaha. Então você tem dois sonhos. Isso é contra as regras. Vou pensar em outro também. Luffy, com o nariz escorrendo, apontou para Sabó e gritou. Você é idiota, Luffy. Não se trata de ter mais sonhos. Calha a boca, seu idiota, Ace. Hahaha. Sabó abriu os braços e deitou-se na grama, sua risada subindo até o céu que ele nunca conseguiria alcançar, espalhando as nuvens brancas com uma rajada de vento. A cena também se dissipou de sua memória. Voltando a si, Sabó percebeu que duas linhas de lágrimas já haviam escorrido por seu rosto. Elas pingavam no chão frio, infiltrando-se nas lajes ásperas, deixando apenas uma pequena mancha úmida. Luffy. Sabó de repente deu um passo à frente e abraçou o atordoado Luffy. Desculpa, Luffy. Sabó franziu os lábios, as lágrimas brotando incontrolavelmente, a voz tão embargada de emoção que ele mal conseguia falar. Quanto tempo? As cinzas da mão de Reiner tremeram, e ele imediatamente se virou para olhar. Luffy pareceu ter percebido algo. Ficou atordoado por um momento, ainda um tanto incrédulo, e perguntou hesitante. Sabó, você? Milímetro. Agora me lembro, Luffy. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto de Sabó enquanto ele abraçava Luffy com força. De você e do Ace, eu me lembro de tudo. Vai? Isso é ótimo, Sabó. Luffy soltou um grito alto e feio, com o rosto contorcido. Reiner riu sem querer, cutucou a orelha e foi embora. Até que sua figura foi completamente engolida pela escuridão, uma sombra escura disparou da sombra a seus pés e disparou pela parede. O Palácio Real daquele lado também precisa de uma surpresa. O tempo para Luffy e os outros terem seu emocionante reencontro não foi longo. Quando o Reiner saiu sozinho, o ringue de luta já estava montado. O salão de descanso estava vazio, exceto por Ryokugil. Ele segurava um Dendemushi com uma expressão sutil. Parecia ter recebido alguma ordem que alterara seu plano original, e ele parecia um pouco insatisfeito, mas não ousou reagir. Percebendo a aproximação de Reiner, Ryokugil pendurou o Dendemushi e virou a cabeça para olhar o ringue de luta. Gás aqueceu a plateia, e a paixão do público foi fervendo aos poucos. E no centro do ringue, uma pessoa já estava de pé. Ele usava um chapéu de abas largas e tinha duas linhas de pintura facial. Usava uma capa vermelha e estava vestido como um nativo. Foi um dos principais quadros da família Don Quixote, Diamante, que representou o Diamond. Vários membros da equipe vieram de longe, provavelmente para chamar os competidores que haviam saído dos 4 blocos para o palco. Alan. Ryokugil, de pé ao lado de Reiner, olhou e disse com um sorriso de escárnio. Você é um mestre realmente desconhecido ou algum rato escondendo a cabeça e mostrando o rabo? Se eu realmente te contasse, tenho medo que você não ficasse feliz. Os olhos de Reiner demonstravam zombaria. Ele respondeu com um sorriso. Por que você não tenta adivinhar? Tem um prêmio se você acertar. HMPH. Espero que sua língua afiada possa salvar sua vida. O rosto de Ryokugil mudou. Ele agitou as mangas compridas e caminhou em direção a uma passagem de entrada.
Reiner, sob a orientação de um guarda, caminhou em direção à outra passagem. O ringue de luta tinha uma passagem de entrada em cada um dos seus 4 lados, correspondendo aos 4 desafiantes que estavam prestes a entrar no palco. Diamante ficou no centro do campo, abrindo os braços e apreciando o som maravilhoso da plateia torcendo por ele. Essa cena também estava sendo transmitida via visual Dendemushi para uma sala escura no Palácio Real no terreno alto. A baixinha senhorita Baekhin estava sentada num sofá, com o olhar fixo na tela. Ainda não há sinal da tripulação do Ace? Ainda não. Vou descer e ficar de tocaia primeiro. Depois, mando Diamante acabar com as frutas do diabo para um show. Ao lado dela, um homem de terno prateado levantou-se de uma cadeira com um desenho de coração vermelho e disse em voz baixa, depois que isso acabar, provavelmente não poderei voltar para a marinha. Espero que você ainda se lembre dos termos da nossa cooperação. Eu sei. Para vingar seu jovem mestre, vou mandar o Veevil cortar pessoalmente a cabeça da cobra negra Reiner. Mas, a senhorita Baekhin deu um sorriso astuto e acrescentou, vou dizer uma coisa primeiro. Lidar com Ace e matar Reiner, mesmo que meu filho tolo tenha poder comparável ao do pai, não será uma tarefa fácil. Caminhando em direção à porta, Vergo parou e se virou. Assim que a equipe do Ace aparecer, mande o Veevil comer imediatamente a fruta Tremor Tremor. Além da ajuda que o governo mundial prometeu em troca da fruta flutuante flutuante. Não deve ser tão difícil lidar com essas duas tripulações piratas, não é? Simplesmente siga o plano. Não faça nenhuma pegadinha, disse Vergo friamente e saiu da sala, deixando a senhorita Baekhin sentada sozinha em frente à tela, com a luz fraca iluminando metade de seu rosto. Não é uma mente ruim. Infelizmente, suas capacidades de inteligência são muito inferiores às minhas. A situação na ilha agora não é tão simples. A mulher pegou um batom e o aplicou nos lábios, então seus lábios se curvaram em um sorriso provocante. Que pena! Uma toupeira tão esperta, como posso mantê-la ao meu lado? O Coliseu Corrida estava em alvoroço. A voz de Gads ecoou por toda a arena. Finalmente chegamos à batalha final desta competição. Os 4 competidores lutaram para vencer, mas não será fácil para eles vencerem o campeonato de hoje, porque na final eles vão se enfrentar. Gads gritou Dendemushi na transmissão da cabine de comentários acima, e um rosto grande e arrogante também foi mostrado na tela. O herói que manteve um recorde invicto até agora. O herói do Coliseu Corrida, Lorde Diamante. Vamos dar as boas-vindas aos 4 competidores ao ringue. Quando sua voz caiu, os portões da passagem se ergueram com um estrondo. Reiner, Luffy, Sabó e Ryokugyu saíram, cercando Diamante em 4 direções. Depois de entrarem no ringue, os poucos não fizeram mais nenhum movimento, apenas permaneceram em pé, aproveitando o clamor do público, como se estivessem esperando o anfitrião anunciar o início. Ou talvez esperando por. Todo mundo viu a diferença entre a arena da final e as partidas anteriores. Diamante apontou com sua espada para as barbatanas gigantes dos peixes lutadores que nadavam ao redor da arena. É isso mesmo. São esses ferozes peixes lutadores gigantes. O papel deles não é apenas atacar aqueles que caem na água, mas também ser uma ferramenta importante para vencer o campeonato e capturar a Akuma no Mi desta vez. Com isso, Diamante tirou 2 caixas de madeira de debaixo de sua capa vermelha esvoaçante. Naquele instante, as pupilas dos vários presentes no campo se moveram levemente. Eles se entreolharam. Reiner lançou um olhar para Sabó. O outro assentiu levemente e continuou a fixar o olhar nas 2 caixas de madeira. Mais tarde, jogarei estas 2 caixas de madeira na barriga do peixe lutador gigante. O primeiro a conseguir uma delas será o vencedor final da competição. Diamante gritou, enquanto ao mesmo tempo imperceptivelmente lançava um olhar. Fora da arena, Delinger, um mestiço de peixe lutador, recebeu a instrução, saltou e secretamente entrou na água. Uma coisa tão importante, como poderia realmente ser usada como prêmio para uma competição? Eles naturalmente não tinham intenção de doar as frutas do diabo desde o começo. Todos em campo tinham suas próprias segundas intenções. Diamante abriu lentamente as caixas de madeira enquanto gritava, e o que tem dentro dessas caixas de madeira é, claro, respingo. A água espirrou como uma onda, e 2 peixes gigantes de briga, com dentes afiados e ferozes, irromperam na água. A fruta Tremor Tremor e a fruta Flutuante Flutuante. Uau! No momento em que as caixas de madeira foram completamente abertas, revelando as 2 frutas do diabo dentro delas, todo o público ficou em alvoroço. Bang! Os olhos de Reiner, Sabó e Ryokugyu endureceram, e ao mesmo tempo, eles deram um passo pesado no chão. Diamante arremessou apressadamente as caixas de madeira com toda a força em direção à boca dos peixes lutadores. Assim que elas saíram de suas mãos, antes mesmo do início da competição ser anunciado, 4 auras aterrorizantes que dispararam para o céu e romperam instantaneamente. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.